Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia e a todos que nos acompanham via Zoom. Em nome da escola, eu quero agradecer a presença de todos. Eu me chamo Camila Santos, sou uma das pedagogas aqui da escola, e informá-los que hoje daremos início ao curso sobre mobilidade e equidade. Ao todo serão 5 encontros. Hoje teremos como facilitador o doutor em Arquitetura e Urbanismo e mestre em Administração, doutor Daniel Caribé, que falará sobre o seguinte tema: novos paradigmas da mobilidade urbana e crise dos transportes. Pode ficar à vontade, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pelo convite de estar aqui participando desse curso, junto com meus colegas do Instituto Equidades. Como foi apresentado por Camila, eu sou Daniel Caribé, sou doutor em Arquitetura e Urbanismo, mas minha formação original na graduação é Administração, na área de Administração Pública, e, portanto, qual a melhor câmera para olhar? Essas duas aqui, né? Tanto faz. Bom, e vou aqui estar apresentando o primeiro encontro desse curso, que é um curso formado por 5 encontros, tá? Promovido pelo Instituto Equidades. Eu vou falar um pouco desse curso, vou falar um pouco também do Instituto Equidades, antes de entrar no assunto. Eu imagino que a parte do público que não tem a formação nessa área de arquitetura e urbanismo, de planejamento urbano, ou até mesmo de políticas públicas, esteja se perguntando o porquê de estarmos dando esse curso aqui na Defensoria Pública do Estado da Bahia. Eu espero que, e de fato é uma ruptura, digamos assim, é algo novo, essa articulação entre direitos e mobilidade urbana, direitos e acessibilidade, mas eu acredito que ao final desse curso, ao final do 5º encontro, a gente vai passar para vocês, né, ou vamos construir juntos, porque eu espero a interação das pessoas pelo Zoom também, as que estiverem aqui presentes nesses 5 encontros, para a gente poder estar construindo juntos também essa articulação entre direitos, e direitos sociais especialmente, mas direitos de uma forma geral, com mobilidade urbana. Então, hoje é o primeiro encontro, tá? Que eu vou estar aqui ministrando, sou docente, facilitador, professor, enfim. Vou estar aqui na frente das câmeras. Vou estar também no terceiro encontro, junto com a Aline Prado, que é engenheira. E vou estar aqui presente também, dando apoio e suporte aos meus colegas do Instituto Equidades nos demais encontros. Então, é isso, né? Hoje é o primeiro encontro, tem esse nome aí meio pomposo, né? Novos paradigmas da mobilidade urbana. Mas, na verdade, o que eu quero apresentar para vocês é como o conceito de mobilidade urbana ele vem se transformando com o passar dos tempos e o momento que a gente se encontra por conta da crise dos transportes, né? O colapso do sistema de transporte que a gente observa, especialmente em Salvador. Eu não vou falar na nossa cidade, porque eu imagino que parte do público não esteja em Salvador, não esteja atuando em Salvador, e aí eu já lanço a preocupação de a gente poder falar um pouco também das pequenas e médias cidades, né, como é essa questão da mobilidade urbana nessas cidades que não tem sistema de transporte público coletivo, mas a mobilidade urbana está aí na vida das pessoas e que, portanto, é um tema também que a gente precisa abordar. É isso, tá? Falar um pouquinho do Instituto Equidades. Não estou conseguindo passar aqui, não sei porquê. Ah, porque eu investi, burrinho. Instituto Equidades. Bom, o Instituto Equidades é uma organização da sociedade civil baiana, né, soteropolitana, basicamente, criada recentemente, tá, a partir dos anos 2000, dessa década já, e que a gente está se consolidando ainda aqui na cena das disputas políticas, na incidência política, na formulação de políticas públicas urbanísticas para Salvador, região metropolitana, e para o estado da Bahia. Surge de uma articulação de ativistas, pesquisadores, militantes, pessoas, né, professores universitários, doutores, enfim, pessoas das diversas áreas do planejamento urbano, não só da mobilidade urbana, apesar de a gente ter esse viés da mobilidade urbana muito forte, tá? Talvez seja a nossa origem, talvez seja a nossa pegada mais forte, eu vou explicar por quê, mas a gente surge exatamente para poder estar incidindo no planejamento urbano aqui da Bahia. No Brasil também, a gente já participa de algumas articulações nacionais,
mas a gente surge para poder estar qualificando o debate, trazendo novas concepções, modernizando, talvez, a partir da abertura que a gente tenha, o debate público, né, qualificando o debate público em torno do planejamento urbano, né, através de cursos como esse aqui de hoje, consultorias, participação em espaços da sociedade civil, apoio a projetos como o Observatório da Mobilidade Urbana, que eu vou apresentar daqui a pouco. E os outros colegas que vão apresentar o curso vão falar também um pouco sobre a nossa atuação, mas quem quiser conhecer o Instituto Equicidades, é só acessar o nosso site, equicidades.org, né? A gente está com um site novo, inclusive. Tem que dar alguns retoques finais, mas acho que já está bem apresentável. Quem quiser conhecer nossa equipe completa, para além das pessoas que estão aqui no curso, quiser conhecer nossas áreas de atuação, os nossos projetos, acessa o site do curso ou do Instituto. E, claro, né, alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, ou algum convite para outra atividade, manda um e-mail para a gente, que a gente, com o maior prazer, vai estar podendo estabelecer outras conexões com quem se manifestar, quem manifestar interesse para conhecer um pouco mais a gente. Bom, então isso aqui é uma síntese do que é o nosso instituto, né? O Equicidades é um instituto formado pelo desejo comum de profissionais, pesquisadores e ativistas de atuar de maneira organizada no campo do planejamento urbano e regional, em todas as suas complexidades e matérias. Tem como objetivo agrupar, fortalecer, articular e nos constituir como organização de finalidade pública, democrática e pluralista para a promoção de cidades sustentáveis, inclusivas, justas, saudáveis e seguras. Eu acho que essa última frase, né, se me permitem meus colegas destacar, é a que eu mais gosto, né, essa ideia de cidades sustentáveis, inclusivas, justas, saudáveis e seguras, e claro, dentro de uma perspectiva transformadora, né, não de apenas reproduzir tecnologias ou, enfim, né, esses apetrechos, esses aplicativos que surgem a todo momento, mas dentro de uma perspectiva humana, né, da inclusão mesmo, né, das cidades justas, mais do que cidades inteligentes, por exemplo. Não que a gente seja contra isso, não é essa questão, mas eu acho que tem uma série de outras organizações focadas nisso e a gente quer direcionar a nossa atuação para essa questão da sustentabilidade ambiental, mas com justiça, inclusividade, cidades saudáveis e seguras. E, né, esse curso que a gente está dando aqui, começando hoje, é dentro dessa perspectiva, né, de uma mobilidade urbana, dentro desse conjunto de instrumentos e ferramentas do planejamento urbano. A mobilidade é um instrumento importante. Por muito tempo, é importante ressaltar, que teve pouca atenção dos planejadores urbanos, a mobilidade urbana por um bom tempo. E aí, já começando um pouco a nossa conversa, né, para falar do OBMOB Salvador também, por muito tempo a mobilidade urbana era... Um pouquinho mais para cá. A mobilidade urbana era assunto de engenheiros, né, da conta dos engenheiros, né, inclusive temos engenheiros na nossa equipe, mas um assunto que tinha uma áurea, né, muito tecnicista, do cálculo, das planilhas, das equações, e, portanto, muito distante da participação popular, da democracia, do planejamento urbano mais humanizado, das outras pautas, outras dinâmicas do planejamento urbano, e, portanto, né, muito elitista, e também muito pouco preocupado a mobilidade urbana. E aí, assim, muito mais transporte do que mobilidade urbana, e essa diferenciação entre mobilidade urbana e transporte a gente também vai poder falar um pouco hoje, mas muito assim, primeiro, transporte tecnicista e muito vinculado ao desenvolvimento econômico. Muito vinculado, a gente estava conversando aqui antes de começar, ao aumento das velocidades, né, a garantia dos fluxos dos automóveis, com a hierarquia de trânsito, e aí fixa esse conceito, hierarquia de trânsito, porque é um tema que a gente vai conversar, especialmente hoje no próximo encontro, né, que é sobre mobilidade ativa. A gente tenta transformar esse tema do transporte tecnicista para a mobilidade como algo, como uma prática social, né, como uma ação social, como algo cheio de conflitos, cheio de disputas, e que, portanto, não tem uma única concepção possível, mas várias concepções possíveis. E a concepção possível que a gente disputa, que a gente busca apresentar, por meio desse projeto nosso chamado Observatório da Mobilidade Urbana de Salvador, é de uma mobilidade urbana sustentável, inclusiva, que paute a transição da matriz energética, que paute a transição modal,
que inverta a hierarquia do trânsito e que se torne a mobilidade urbana um instrumento, mais um instrumento poderoso de combate às desigualdades, combate às segregações e de produção de cidades mais justas, mais iguais, né, mais sustentáveis, né, mais seguras, mais saudáveis, que é o que a gente está precisando. E, claro, né, insira as nossas cidades, as cidades brasileiras, Salvador em especial, mas as cidades médias da Bahia também, cidades pequenas da Bahia também, num processo de combate à crise climática, ao colapso climático, porque, enfim, né, não estamos isolados no planeta e precisamos de uma concepção global, né, precisamos de uma atuação local, claro, mas precisamos de uma concepção global para a gente poder estar, quem sabe, impedindo ainda esse ponto de não retorno, que é a crise climática que tanto se aproxima. E claro que os transportes e, portanto, a mobilidade urbana, vejam que eu já coloquei o transporte dentro da mobilidade urbana, ou seja, é um elemento da mobilidade urbana, mas não toda a mobilidade urbana. Os transportes, ele tem algo a contribuir, aliás, ele vem contribuindo para o aquecimento global, apesar de não ser o vilão, o total vilão desse processo, né? Tem uma participação significativa, mas temos, né, a agricultura, as outras indústrias, enfim, uma série de outras atividades que participam do aprofundamento da crise climática, mas o transporte tem sua participação, e o transporte apresenta para a gente já, como todas as outras áreas também, mas o que interessa para a gente são os transportes, a mobilidade urbana, apresenta para a gente já um caminho para a gente sair desse modelo centrado nos combustíveis fósseis, esse modelo centrado na automobilidade ou na mobilidade individual, né? A mobilidade do veículo individual motorizado, dos carros, para um transporte coletivo, para uma mobilidade ativa, né? Para uma cidade mais acessível, mais segura. E aí, nós, né, esse mesmo conjunto de pesquisadores, ativistas, consultores, militantes, professores, etc., que criam o Instituto da Equidade, também criaram o Observatório da Mobilidade de Salvador. O site do Observatório da Mobilidade de Salvador é o obmobsalvador.org. Tá? Eu acho que é esse projeto que nos traz aqui hoje, o OBMOB Salvador, esse projeto do Instituto da Equidade. Ele é criado também, né, já recentemente, no período da pandemia, na verdade. Eu acho que é importante ressaltar isso, por conta do transporte público ter se tornado, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, um dos principais vetores de propagação da pandemia, da Covid, e por conta de, no Brasil, o modelo de transporte público adotado ter encontrado como única solução de não colapsar o corte do número de linhas, que intensificava a crise do Covid por conta, tem menos gente circulando, eles cortam o número de linhas, mas as pessoas que continuam circulando, e no Brasil muita gente teve que continuar circulando por conta da informalidade no mundo do trabalho, se aglomeram dentro desses ônibus, ampliando a crise do Covid e penalizando muito mais aquelas pessoas ou que eram trabalhadores da saúde, ou pessoas, né, mais precárias, mais vulneráveis na sociedade, que não tinham como suspender suas atividades. E o transporte público, ao contrário de ser aquilo que a gente está apontando desde sempre, como um potencial instrumento importante de combate à desigualdade, ele era não só um instrumento de ampliação da desigualdade, mas era um instrumento de ampliação das mortes. Então, né, a gente resolveu ali, não, vamos parar aqui, vamos parar nossas atividades, vamos juntar nossas ações, vamos nos articular e criar essa organização, né, esse coletivo, esse projeto, o OBMOB Salvador, para a gente poder estar apresentando à cidade de Salvador um novo paradigma de mobilidade urbana, uma nova concepção de mobilidade urbana, né, uma concepção de mobilidade urbana que não seja apenas tecnocrata, que não seja apenas vinculada ao aumento das velocidades, que não seja hierarquizada a partir das classes sociais ou dos usuários dos automóveis, mas que seja um instrumento de busca de justiça. Né? Eu acho que a gente tem que ressaltar essa palavra aqui hoje. Busca de equidade, busca de acessibilidade, busca de inclusão. E são os conceitos que, desde então, a gente vem trabalhando para construir o Observatório da Mobilidade Urbana de Salvador. Então, aquele é o nosso logo, bonitinho. Né? Esse slide é o único slide que é verde e laranja, porque são as nossas cores, a nossa identidade visual. E eu sempre erro aqui, nunca acerto. Agora. Bom, e aí, pra gente, acho importante ressaltar isso aqui também, porque essas são as
4 principais campanhas, e eu vou colocar o último auditoria como campanha, porque ele é uma campanha estudo. Teve o papel de mobilizador, mas também teve o papel de estudo. Então nós temos essas 4 campanhas que foram feitas nos últimos anos. Temos outras ações que a gente fez também. Alguns estudos, alguns textos, algumas intervenções, algumas articulações. Por exemplo, a articulação da mobilidade 000, que é uma articulação nacional que busca articular a pauta da tarifa zero, o primeiro zero. E aí, quando eu falo primeiro zero, não tem nada a ver de hierarquia, tá? Os 3 estão no mesmo patamar. O 0 mortes no trânsito, o segundo zero, e 0 emissões de poluentes. E a gente pegou as 3 grandes pautas caras para a gente, do Brasil, né, que é o transporte público como um elemento de exclusão por conta da tarifa também, o elevadíssimo número de mortes no trânsito no Brasil, o chocante número de mortes no trânsito no Brasil, e a gente propõe a 0 mortes no trânsito, né? Hoje são mais de 30 mil mortes no trânsito. Na segunda aula, com Érica, Zig e Pablo, vocês vão ouvir falar muito sobre isso, desses números alarmantes, e quais são as soluções possíveis, né? Hoje eu vou falar um pouco dessas soluções também, mas eles têm mais competência do que eu para falar sobre isso. E a terceira morte, que é o terceiro zero, né? O terceiro zero, que é o 0 emissões de poluente, é um elemento novo, né? 0 mortes. Nem 3, nem 0. Ou nem 1 a 0. E o terceiro zero, que é o 0 emissões de poluentes, que é uma pauta nova, né? Que vem nesse movimento da transição da matriz energética, que é a busca, que tem que ser incessante e crucial e global, de todas as cidades do planeta, todos os governos do planeta, de a gente mudar a nossa matriz energética. Tá? Então não dá mais para a gente ser dependente do petróleo, não dá mais para a gente emitirmos poluentes nessa intensidade. A gente precisa reverter isso muito mais rápido do que estão se propondo os governos, muito mais rápido do que estão se propondo as empresas. E quando a gente busca articular essas 0 mortes, essa 0 emissões e tarifa zero, a gente busca, não, obviamente, abraçar todas as pautas da mobilidade urbana, mas tirar um pouco do isolamento esses diversos movimentos que tinham da mobilidade urbana, o transporte público, por mobilidade ativa, por bicicleta, infraestrutura cicloviária, por transição energética, e articular no movimento só para apresentar, não só mais em Salvador, né, mas no país inteiro, esse novo paradigma da mobilidade urbana. Então, né, temos esses projetos também, essas articulações nacionais, mas eu queria falar um pouco dessas 4 campanhas e dessa última campanha projeto, porque a primeira delas, né, e aí não está por ordem de lançamento, eu coloquei essa primeira, o Passe Livre pela Democracia, porque foi essa campanha, o Passe Livre pela Democracia, que construiu essa ponte do Observatório da Mobilidade Urbana com a Defensoria Pública. Então foi naquele período eleitoral, o último período eleitoral, né? A gente está entrando mais um período eleitoral, mas o anterior, para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, lançamos uma campanha nacional, e quando eu falo lançamos, muito essa articulação Mobilidade 000 que eu falei, mas um conjunto de outras organizações também, a gente lançou a campanha Passe Livre pela Democracia. Né? Essa campanha consistia basicamente em pressionar os governadores, os prefeitos, e o poder público federal também, que naquele momento era um pouco inacessível, totalmente inacessível a gente, a garantir o direito a voto das pessoas com o transporte público. Né? Se o transporte público hoje no Brasil é uma das grandes barreiras de acesso a direitos, um desses direitos é o direito a votar, é o direito político. E muitas pessoas deixavam de votar, né, e continuam deixando de votar por conta de ter que pagar uma tarifa de ida e volta para o seu colégio eleitoral. A gente sabe que nem todo mundo reside próximo ao seu local de voto. E uma parte da população tem que pagar para ir votar. Inclusive pagar mais do que a taxa que se paga quando você não vota. Então você criar uma contradição, porque o voto é um direito no Brasil, né, duramente conquistado, é uma obrigação, e aí tem todo o caráter polêmico de ser uma obrigação, o voto no Brasil, mas por ser uma obrigação, o Estado deveria garantir as condições das pessoas irem votar. E não garantiam, ao contrário, criavam mais uma barreira que é o transporte público. Então a gente lançou essa campanha, o Passe Livre pela Democracia, para garantir esse direito ao voto da população. Pela primeira vez na história, no Brasil, houve um aumento de votos do primeiro para o segundo turno. A regra é que as pessoas tenham uma abstenção
maior do primeiro para o segundo turno, e pela primeira vez na história, essa abstenção diminuiu. Foi por conta da tarifa zero? Também. Né? A gente sabe que foi uma eleição muito polarizada, uma eleição que mobilizou muito a sociedade, mas, querendo ou não, a gente entende que essa campanha contribuiu significativamente para a gente poder garantir esse direito, né? Garantir essa justiça do direito ao voto. E a Defensoria aqui na Bahia foi uma parceira enorme dessa campanha. Né? A Defensoria entrou, e aí me desculpem os defensores, eu não sei o instrumento que foi utilizado pelos defensores, mas a gente garantiu tarifa zero praticamente primeiro, cidade por cidade onde a Defensoria Pública do Estado da Bahia tem sede, foi conseguindo a gratuidade nessas cidades, por ações da Defensoria, com os dados fornecidos pela gente, dessa campanha Participe pela Democracia, e no final, já perto das eleições, conseguiu, especialmente no segundo turno, conseguiu que a Bahia toda, no transporte metropolitano, no ferryboat, em Salvador, a gente conseguisse a gratuidade nos transportes. Então é isso, eu acho que essa ponte, né, essa articulação, a campanha Participe pela Democracia, foi fundamental para a gente estar discutindo aqui mobilidade urbana, equidade, acessibilidade e direitos, e garantia de direitos, que eu acho que é esse a preocupação dos defensores que estão acompanhando esse curso ou que vão assistir o curso em outro momento. Então essa campanha é fundamental para estar aqui, Participe pela Democracia. Por exemplo, semana passada a gente soube que a gratuidade nas eleições foi cravada na Constituição do Estado de Minas Gerais, ou seja, um direito cravado na Constituição do Estado de Minas Gerais. Diversas cidades do país estão também colocando, né, ou criando leis, ou, enfim, né, criando condições para que a tarifa zero seja garantida em todas as eleições. Eu entendo que isso daqui para frente vai ser irreversível, pelo menos no dia das eleições, a tarifa zero, a gratuidade, o passe livre, no dia das eleições. Provavelmente vamos lançar uma campanha parecida como essa agora, para que pelo menos as grandes cidades do país garantam esse direito a tarifa zero no dia das eleições. Mas é aí que entra essa parceria entre o Observatório da Mobilidade Urbana, né, o Instituto Equicidades, e a defensora Fernanda Moraes foi uma parceirona nesse momento, né, ela foi que fez essa ponte, foi ela que convidou a gente para estar aqui também, para a gente apresentar um projeto de curso à Defensoria, isso tem mais de um ano, e estamos aqui hoje, finalmente, apresentando esse curso. Bom, aí tem outras campanhas, eu acho que são menos importantes, não pra gente, né, mas para esse curso que a gente vai fazer aqui hoje, então eu vou falar muito mais rapidamente delas. O Mobilidade Sustentável nas Eleições, que também tem a cada 2 anos, vamos ver se a gente consegue fazer esse ano de novo, que basicamente é uma campanha que busca incidir nos programas políticos, nos projetos dos candidatos, né, todos os níveis, federal, estadual, municipal, legislativo, executivo, apresentando propostas de uma transição da mobilidade para uma mobilidade mais inclusiva, com, enfim, instrumentos, políticas, ações, recursos para a gente garantir uma mobilidade mais sustentável. Recentemente, a gente lançou também, essa campanha acho que ainda está em curso ainda, né, o Buzu 0800, ou Busão 0800, porque é uma campanha também nacional, né, a Participe pela Democracia é uma campanha nacional, Mobilidade Sustentável nas Eleições é uma campanha nacional, e o Busão 0800 também, a gente chama de Buzu 0800 Salvador, porque em Salvador a gente fala Buzu, mas é Busão 0800, é uma campanha que apresentou, né, em 8 grandes cidades do país, inclusive Salvador, um projeto de lei para garantir a tarifa zero nos transportes públicos. Então a gente aqui em Salvador, a gente se articulou, foi uma campanha bem legal, tá nas redes sociais aí da gente, entra no Instagram da gente, no Twitter da gente, ou no site da gente, e pega essas informações, inclusive o projeto de lei da tarifa zero, tá? Foi um trabalho construído, inclusive desde a minha tese de doutorado, né, eu fiz uma crítica ao Vale Transporte quanto instrumento de financiamento do transporte público, e a partir dessa crítica ao Vale Transporte, Letícia de Belo Horizonte fez um estudo, produziu uma cartilha, ampliou esse estudo, na verdade, foi muito além do que eu fui, na verdade, e a gente produziu uma nova proposta de financiamento do transporte público. A campanha Devolva Meu Buzu, eu acho que essa campanha Devolva Meu Buzu seria interessantíssima se a gente pudesse contar com o apoio da Defensoria do Estado da Bahia,
porque o que se passa em Salvador, mas não é exclusivo de Salvador, tá? Passa no Brasil todo, inclusive nas cidades médias da Bahia, que tem sistema de transporte público coletivo, é um corte massivo das linhas de ônibus. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, né? Sobre essa crise dos transportes públicos, ou bastante, mas essa campanha foi denunciando os cortes de linha de ônibus em Salvador e os impactos desse corte de linha de ônibus em Salvador na qualidade de vida da população de Salvador. Né? Não só na qualidade de vida, mas também impacto na economia urbana. Então, essa campanha também foi lançada recentemente pela gente, a Devolva Meu Buzu, também está no nosso Instagram, também está no nosso site, também está no Twitter, nas nossas redes sociais. Essa campanha Devolva Meu Buzu, sim, é exclusiva daqui da Bahia, daqui de Salvador. Tá? Pode ser que a gente consiga reproduzir em outras cidades da Bahia, com o sistema de transporte, vamos ver em um momento futuro. Mas aí, né, a gente teve uma campanha parecida em São Paulo, é verdade, no ano passado. E a auditoria cicloviária, que foge um pouco do tema, bastante, na verdade, né, do transporte público, falamos do transporte público, mas esse outro elemento da mobilidade urbana, que é a mobilidade ativa, especialmente a mobilidade por bicicleta, é tão relevante para a gente quanto o transporte público. E a gente fez no ano passado uma auditoria da malha cicloviária de Salvador, da infraestrutura cicloviária de Salvador. A gente pegou uma metodologia já criada pelo pessoal de Recife e adaptou para Salvador, mas o nosso foco, nosso objetivo era não apenas avaliar a qualidade, e aí outro elemento importante da garantia de direitos, né, de combate à desigualdade. Não era apenas para garantir, não apenas avaliar aquela infraestrutura em si, né, a qualidade da pista, a largura da pista, que tipo de material foi utilizado, enfim, né, mas principalmente comparar essas infraestruturas. Será que a infraestrutura da Orla de Salvador, será que a infraestrutura da Barra, será que a infraestrutura do turista, será que a infraestrutura dos bairros ditos nobres, dos bairros brancos de Salvador, de pessoas brancas de Salvador, é a mesma infraestrutura, é o mesmo recurso que é dado para o subúrbio de Salvador, para o miolo de Salvador? E essa auditoria mostrou que não, né? Mostrou que tem um racismo nessa distribuição de recursos, tem um racismo e um classismo na forma como são feitos esses projetos, como é feita a manutenção dessa infraestrutura, e obviamente isso impacta drasticamente na qualidade de vida desses usuários, especialmente por conta de o que a gente vem chamando de mobilidade ativa compulsória, que é muito mais forte no subúrbio e no miolo de Salvador, ou seja, as pessoas andam de bicicleta, as pessoas andam a pé, não por questão de saúde, não porque elas aderiram a uma política de transição energética. Seria massa se fosse. Mas elas fazem isso porque ou não tem linha de ônibus, ou elas não têm dinheiro para pegar ônibus. Então elas atravessam quilômetros e quilômetros da cidade para acessar os seus postos de trabalho, enquanto na Orla de Salvador a gente tem uma infraestrutura utilizada mais para questão de saúde, de lazer, de turismo, tá? E a gente percebe que tem um impacto significativo na vida dessas pessoas, uma infraestrutura deficitária, precária. Não que a infraestrutura da Orla, por exemplo, a gente está vendo aqui hoje que foi feita no Rio Vermelho uma infraestrutura, uma ciclovia no Rio Vermelho que é extremamente problemática, né? Ou seja, o Rio Vermelho é um bairro turístico, um bairro de classe média, que também sofre com esses problemas. Mas é claro que esses problemas se agravam nos bairros periféricos, populares, negros da cidade de Salvador. Então, são campanhas que, vejam bem, são campanhas que não estão preocupadas muito com cálculos técnicos, estudos de demanda. Não é esse o objetivo do Observatório da Mobilidade Urbana e não é esse o objetivo do Instituto Ecocidades, mas estamos preocupados com a qualidade de vida das pessoas, né? Estamos preocupados com as injustiças produzidas por essas infraestruturas, por essas políticas, por esses cortes de linhas, por esses problemas de acessibilidade. Bom, o curso que a gente começa aqui hoje, ele é um curso, vou tentar falar muito rápido disso também, porque eu já ocupei uma boa parte. Esse curso é dividido em 5 encontros. Tá? O primeiro encontro é esse, que eu vou falar, que eu estou aqui na frente para apresentar, né, os novos paradigmas da mobilidade urbana e crise nos transportes. O segundo encontro, que vai ser ministrado por Érica, Pablo e Marcelo, é sobre mobilidade ativa e microacessibilidade. E aí entra bicicletas, caminhadas, pessoas com deficiências, pessoas idosas, enfim, né, pessoas que enfrentam maiores dificuldades para poder chegar aos seus destinos. Além, claro, né, da questão das bicicletas.
O encontro 3, que vai ser eu e a Aline Prado, que é sobre mobilidade e exclusão racial, de gênero e das pessoas com deficiência. Então, você percebe que tem um contínuo do que a gente vai falar aqui hoje. Eu já estou falando aqui hoje, com o que Érica, Pablo e Marcelo vão falar na quinta-feira que vem. Depois eu e a Aline vão retomar no encontro 3. No encontro 4, o encontro 4 é Sanane e Thaís, não é isso? Sanane e Thaís. São urbanistas, arquitetas, as duas, sobre os impactos das obras de mobilidade na qualidade socioambiental dos espaços urbanos. E o último encontro, que é Thaís e Fernanda advogada, Thaís urbanista, como eu falei, é sobre o planejamento da mobilidade urbana e a proposta do SUM. O SUM é o Sistema Único de Mobilidade. Eu acho que é o grande projeto do nosso campo, é o SUM. Elas vão poder aprofundar nisso, mais do que eu vou poder fazer hoje, que é inspirado no Sistema Único de Saúde, no SUS, uma tentativa de criar um sistema federal de gestão e financiamento do transporte da mobilidade urbana. Tá? Hoje a gente sabe que o transporte é competência dos municípios, e os municípios têm muito pouca capacidade de poder oferecer à população um transporte de qualidade, digno, acessível, etc. Então a gente precisa envolver o governo do estado, os governos dos estados, o governo federal também, para a gente poder qualificar tecnicamente as equipes, qualificar os projetos de transporte, mas também injetar recursos para a gente poder promover de verdade essa transição modal e energética dos transportes. Bom, falei já dos professores que vão dar, os docentes facilitadores dos cursos, tá? Vou passar isso aqui rápido porque já foi colocado. Hoje aqui eu vou falar sobre 6 pontos, se der tempo. Tá? Eu acho um pouco difícil. Mas o primeiro é sobre essa confusão que é o conceito de mobilidade urbana, ou essa grande lacuna que é o conceito de mobilidade urbana. Como a mobilidade urbana vem produzindo cidades, revoltas, e em contraste com esse conceito de transportes, a crise dos transportes, que eu acho que é o centro da conversa que a gente vai ter hoje, o planejamento de mobilidade, né, alguns marcos legais que eu acho importante trazer para vocês sobre o transporte, mas também a gente vai, na aula 5 ou na aula 4, vai ter um aprofundamento sobre isso também, sobre os marcos legais, e algumas políticas emergentes, que aí seria mais 2, 3, 4, 5 aulas sobre elas. Eu só vou falar sobre elas para aguçar a curiosidade, tá? Para a gente entender que não se trata apenas de um discurso, mas já tem um conjunto de práticas, já tem um conjunto de ações do campo da mobilidade urbana que está sendo implementado no mundo, em vários pontos do mundo, não vou dizer o mundo todo, e que a gente, infelizmente, está bem atrás nessa corrida. Bom, eu gosto muito dessa citação do Achim Mbembe, camaronês, que era usado a exaustão na universidade há uns 2, 3 anos atrás, quando fiz meu doutorado. Eu não sei como é que está isso hoje, especialmente pelo conceito de necropolítica, enfim. E ele coloca o quê? Que a capacidade de decidir quem pode se mover, quem pode se estabelecer, onde e sob quais condições, ocupa cada vez mais o centro de lutas políticas por soberania, nacionalismo, cidadania, segurança e liberdade. Né? O que ele está fazendo aí é o que a gente vai buscar, o que ele fez nessa definição, essa provocação, é um pouco o que a gente busca no Instituto Equidades, que a gente vai buscar com esse curso aqui que está começando hoje, que é politizar a ideia de mobilidade urbana, desvelar a mobilidade urbana, mostrar que a mobilidade urbana é um grande centro de disputas políticas, culturais, sociais, no mundo inteiro. E aí, quando a gente fala mobilidade, não é só a mobilidade urbana, né? Esse conceito dele não é só a mobilidade urbana, ou seja, não é só a mobilidade dentro das cidades, ou entre as cidades, mas a mobilidade planetária. Porque as pessoas se movem no planeta por diversos motivos, né? Não apenas para ir ao trabalho e voltar para casa, ou ir para o cinema, e uma atividade de lazer, para o estádio de futebol, um teatro, um posto de saúde, elas, né, não é apenas a mobilidade urbana, mas elas se movem também em busca de liberdade, de segurança, de emprego, e a restrição da mobilidade em nível planetário é um dos principais dilemas da humanidade hoje. Sempre foi esse dilema, mas com essas
possibilidades de deslocamentos planetários, a mobilidade se torna um local, né, como eu já disse, de disputa. Então, esse conceito né, Mbembe, ele é fundamental para a gente politizar a ideia de mobilidade. Né? Ela acontece na escala planetária, mas esse conceito também se aplica às cidades, porque quem decide, quem pode acessar o bairro do Taigara à noite é uma decisão política. Quem pode sair e entrar de um bairro dominado por uma facção é uma decisão política também. Veja, são decisões políticas tomadas por agentes diferentes, mas são decisões que restringem o direito das pessoas de se deslocar, de se apropriar dessa cidade que foi produzida coletivamente por todo mundo. Então nós temos essa ideia de politizar a mobilidade urbana, mostrar que ela hoje é uma política de exclusão, de segregação, de limitação da capacidade das pessoas de se apropriarem ou de um estado, ou de uma vida nova, ou de uma atividade de lazer, uma atividade de cultura, ou acessar um bairro que tem os serviços ou as atividades de lazer bem constituídos, ou daquele bairro que a pessoa reside, mas não consegue sair por conta, hoje, o que a gente vê muito em Salvador, especialmente, mas também na cidade exterior, né? Os defensores sabem disso muito mais do que a gente vê parte da população tendo o seu direito de ir e vir, o seu direito à mobilidade, cerceado, restringido, por conta da violência urbana. Então, né, outro elemento importante, essa articulação entre poder e mobilidade, entre violência e mobilidade, na escala planetária, mas na escala local também, na escala urbana. E aí, a mobilidade acaba ganhando um duplo sentido por conta disso. Né? Não de agora, né, desde sempre. A mobilidade ela é entendida por muitos como a liberdade, né, o direito de ir e vir. O automóvel virou um grande símbolo da liberdade na nossa sociedade. Há um século já isso acontece, mais de um século isso acontece. Ter um automóvel virou um sinônimo de liberdade e, nos locais onde a violência urbana é muito forte, também de segurança. Né? Se deslocar por uma cidade como Salvador de forma segura ou um pouco menos insegura é ter um automóvel, então é o que se dá para um jovem de classe média, especialmente, né, as pessoas de classe média, classe elevada, quando completou 18 anos, para ela ter autonomia, para ela ter liberdade, é um automóvel. Isso virou um grande símbolo, né, mas isso tem um preço muito elevado, porque é uma liberdade de uns em detrimento da liberdade da maioria, e virou também uma obrigação, ou seja, sem se deslocar, sem se mover, sem sair do seu ponto para o outro, você não consegue acessar direitos, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar. Claro, né, essa mudança da sociedade que vai se virtualizando, que vai criando ferramentas para você, do home office, enfim, esse curso hoje, né, boa parte está assistindo sem se mover, sem precisar da mobilidade urbana das suas casas. Mas, então, essa ideia de mobilidade enquanto obrigação vem se relativizando com o tempo, claro, tá? Mas ainda é muito forte e ainda é muito necessário, especialmente para as classes populares. Né? As classes populares não têm seus bairros, os serviços fundamentais para a sua sobrevivência. Elas precisam se deslocar, elas precisam pelo menos sair dos seus bairros para acessar os empregos. Enfim, nem todos os empregos, boa parte dos empregos, na verdade, ainda não são possíveis de ser exercidos de forma virtual, forma online. Então ainda é uma obrigação, né? Sem se deslocar, sem se mover, sem se transportar, as pessoas não conseguem se reproduzir enquanto seres humanos, não conseguem alimentar suas famílias, não conseguem se desenvolver o máximo que se é permitido ainda hoje. E aí, a ausência de ônibus, a ausência de infraestrutura para mobilidade ativa, para bicicletas, acaba sendo um elemento que restringe tanto a obrigação das pessoas quanto essa ideia de liberdade. Tá? Então ela tem essa contradição, ela tem esse paradoxo, a mobilidade urbana, de ser uma liberdade e de ser uma obrigação. A gente vive hoje um momento muito intenso, que a gente vem chamando de virada da mobilidade. É um conceito também sendo desenvolvendo. Esse livro aqui, na verdade, é o livro que lança essa ideia. Felizmente ele não tem em português, Mobilities, de John Ury. Ele é em inglês, ele é estadunidense, né, americano.
Então, eu recomendo muito a leitura desse livro, tem artigos dele em português, né? Não sei se pegou na câmera, deixa eu dar uma levantada aqui. Mas eu acho que vale a pena quem se interessa por essa ideia da virada da mobilidade, como a mobilidade ela vem sofrendo a transformação da sua concepção, se tornando um palco de disputa política. Né? O Observatório da Mobilidade Urbana, o Instituto da Ecocidade, eles não inventam esse novo paradigma na mobilidade urbana. Né? Eles surgem a partir disso, a partir de uma história de ativismo, de militância, de estudos, de políticas públicas, de quebras de paradigmas, para a gente poder estar construindo uma ideia nova de mobilidade urbana. Então, isso chama de virada da mobilidade. É exatamente isso, né? Uma compreensão mais humana da mobilidade urbana, mais política da mobilidade urbana, para além dos estudos dos estudos tecnocratas, né? Das pessoas engravatadas nos seus escritórios, com seus computadores, definindo quais são os melhores fluxos, intensidades, velocidades das vias públicas e como deve ser desenhada a linha de ônibus, quando a gente entende que são decisões também políticas e sociais. Bom, outro paradoxo da mobilidade urbana, ou outra questão na mobilidade urbana, é que ela traz consigo tanto o conceito de mobilidade quanto o conceito de hipermobilidade. Né? A hipermobilidade e aí, mais uma vez, atravessado por questões raciais, de gênero, né, de classe. Quem são as pessoas hipermóveis? Né? Quem são as pessoas que têm o direito a se locomover 10, 12 vezes por dia com seus automóveis de última geração, suas SUVs hoje em dia, né? Os carros estão cada dia maiores. Alguns até blindados, consumindo combustível, né? Ocupando espaço público em alta velocidade, né? Aliás, assim, eu estou me segurando aqui para não antecipar alguns pontos, mas essa disputa pelas velocidades, por exemplo, você vê quando Salvador, quando diminui 10 km por hora numa via, você vê a guerra que se gira, né? que acontece por conta disso. Então tem essa questão quem pode ter velocidade, quem pode ocupar espaço público. Essas pessoas são hipermóveis. E as hipermóveis não são apenas dentro da cidade. São as pessoas que viajam mais para outros países, viajam mais, usam mais até jatinhos. Então temos as pessoas hipermóveis, né? As classes dominantes, as pessoas com mais dinheiro, com mais recursos, com heranças, etc, etc. E do outro lado tem cada vez mais pessoas em situação de imobilidade urbana. Que são pessoas que eu nem gosto muito do conceito de mobilidade urbana, porque pouquíssimas pessoas estão realmente em situação de imobilidade. Né? Mesmo pessoas com deficiência, elas se movem, elas têm uma capacidade de se mover. E se elas estão imóveis é porque, né, não por culpa delas, mas por culpa de um problema de acessibilidade, uma falta de condições técnicas, tecnológicas, para que essa pessoa faça seus deslocamentos. Mas a imobilidade urbana, né, apesar de não gostar desse conceito, eu prefiro dizer que as pessoas estão... enfim, são pessoas que estão restritas aos seus territórios, são pessoas que não têm motivo para sair. O que é não ter motivo para sair dos seus territórios, do seu bairro? A pessoa não perdeu a perspectiva de procurar emprego. A pessoa não vê motivo para sair dali para fazer uma faculdade ou para ir para uma escola. Então ela está em situação de imobilidade por falta de motivo de sair. Mas tem as pessoas que estão em situação de imobilidade porque elas estão violentamente restritas àquele território. Por exemplo, a criação dos guetos, ou o controle do narcotráfico, das milícias, que impedem as pessoas de circular plenamente. Enfim, né, uma série de práticas, né, que transformam aqueles territórios em territórios de circulação restrita. Então elas têm motivos para sair, mas elas não podem sair porque estão... Não entendi. E elas estão sendo restringidas, né, são restritas àqueles territórios, totalmente ou parcialmente, a partir... O gueto, né, a ideia do gueto é totalmente... Mas a gente sabe que vários desses territórios têm restrição de locomoção a partir de determinados horários ou em determinados momentos da vida. A gente vê isso muito em Salvador, a gente vê também no interior do estado da Bahia. Então tem as pessoas também que não estão em situação de mobilidade ou parcial total por conta dessas questões, da violência urbana especialmente. E temos as pessoas que
não estão ali por conta da falta de motivo, né? Elas têm motivo para se deslocar. Elas estão restritas àquele território não por conta de um problema de briga de facção, de milícia, enfim, mas ela não tem como sair daquele território. Ela não tem uma linha de ônibus, por exemplo, né? Ou ela não tem dinheiro para pegar aquele ônibus. Ou, enfim, né, o transporte público não chega ali por algum motivo. Então, a imobilidade urbana ela vem crescendo com o tempo. Né? Em Salvador, a gente tem um problema seríssimo que a gente chama de apagão de dados. Por exemplo, quando a gente fez a campanha do Buzu, Devolva Meu Buzu, a gente provocou a Prefeitura de Salvador solicitando dados sobre o transporte público. E a gente teve uma dificuldade imensa de obter esses dados, tivemos que fazer na unha alguns levantamentos, tá? Porque os dados não são disponibilizados. Eu imagino que seja um problema muito mais do Ministério Público do que da Defensoria está provocando o poder público em relação a isso, mas, querendo ou não, essa ausência de dados prejudica também um senso de justiça, né? Então fica aí já a provocação para vocês também, da Defensoria. Esse apagão de dados em Salvador. Então a gente percebeu que, por exemplo, a última pesquisa de origem e destino, que é a pesquisa mais importante da mobilidade urbana, né? A pesquisa que vai quantificar, né, vai transformar em dados, em informação, os hábitos de deslocamento das populações em determinado território. Quantas viagens faz por dia, qual meio de transporte usa, diferença entre homem, mulher, idoso, criança, o tipo de veículo que usa, e especialmente para a gente, né, qual é os motivos que restringem a circulação. Quem está em situação de mobilidade urbana? Qual a quantidade de pessoas que está em situação de mobilidade urbana? E a última pesquisa Origem e Destino, que é de 2012, feita pelo governo do estado, 2012, mais de uma década. Mais de uma década que a gente não tem informação. E olha que essa última década, o colapso do transporte público em Salvador, na região metropolitana, se aprofundou brutalmente. Né? Esse dado já dava 28% da população, essa pesquisa Origem e Destino, já dava 28% da população em situação de mobilidade urbana, ou seja, as pessoas não tinham motivo ou condições de sair dos seus territórios. Né? Então isso é um elemento chocante de desigualdade. Né? 1/3 da população quase. Né? Eu acredito que isso não tenha aumentado, apesar da chegada dos aplicativos, o aumento das motocicletas, que de alguma forma fornecem uma mobilidade precária às pessoas, né? Mas que aumenta a violência urbana, aumenta a violência no trânsito, o aumento do transporte irregular, clandestino, pirata, enfim, né? Vários nomes dados a esse tipo de transporte. De certa forma também vem nessa lacuna do colapso do transporte público. Né? Como é que a gente sabe que alternativas de transporte público tenham surgido nessa última década? A pobreza, a informalidade, a violência urbana também aumentaram na nossa cidade, tá? Na região metropolitana e também nos interiores da Bahia, aliás, né? Entre as cidades mais violentas do país, boa parte é daqui de Salvador, é daqui da Bahia. E, portanto, tendemos a acreditar que a imobilidade urbana também tem aumentado aqui no estado da Bahia. Tá? Mas precisamos, repito, né, novas pesquisas, novos dados. Precisamos que o poder público faça suas obrigações, inclusive com essas pesquisas, para a gente poder produzir políticas públicas mais eficientes, né, mais eficazes, para atacar o problema. Bom, aí você tem o problema, outra contradição na mobilidade urbana, que é automobilidade e acessibilidade. Né? Automobilidade é um conceito que eu acho que não existe no dicionário. Esse livrinho aqui, que trabalha muito com ele, a estrutura de poder no trânsito. Não sei onde é que eu mostro para as pessoas verem. Não sei se esse livro aqui é fácil de conseguir, porque ele é uma... dá para baixar o PDF, talvez no site da Fundação Rosa Luxemburgo. Tá? É uma tradução de um livro que foi publicado primeiramente em sueco. Tem a versão dele em inglês também, e recentemente foi traduzido em português, lançado aqui no Brasil. Ele trabalha muito com a ideia do conceito de automobilidade, que é autonomia, eu falei um pouco sobre isso já, né? Que é autonomia... Desculpa. Que é autonomia vinculada ao automóvel. Né? O auto aí tem um duplo sentido. Auto de automóvel, auto e autonomia. Né? A autonomia que é dada, aí sim, a uma determinada fração, né? A poucas pessoas, que é dada pelo automóvel. E essa automobilidade é o que, até então, ainda, por mais estejamos vendo uma virada na mobilidade urbana, por mais que organizações como o Mob Salvador, Instituto Equidades, ITDP, enfim, uma série de organizações, a coalizão Mobilidade 000 ter surgido no país, a gente apresenta uma alternativa
de planejamento da mobilidade, planejamento urbano, não mais centrada no automóvel, mas o que acontece hoje ainda é uma centralização no automóvel, né? A cidade de Salvador, por exemplo, é uma cidade que produz passarelas, elevados, viadutos em demasia, né? Talvez seja a cidade do Brasil que mais tenha viadutos, elevados e passarelas. Enquanto isso, a qualidade do transporte público, a qualidade das nossas calçadas é cada dia pior. Então, por quê, né? E aí, né? Quanto se gasta com esses viadutos, com esses elevados, com duplicação de vias, vias expressas, enfim, né, recapeamento de vias, e quanto se gasta com calçadas, com arborização, com iluminação pública, com transporte público, com infraestrutura cicloviária. Né? Para vocês terem ideia, a gente nem sabe a magnitude desses dados. Né? Os dados que... O volume de recursos... Não existe o orçamento do transporte do carro. Não existe. Mas o orçamento do... Né, existe a Secretaria de Mobilidade Urbana, você sabe lá quanto é gasto de mobilidade urbana, mas o dinheiro que é gasto para o automóvel, ele está pulverizado em várias rúbricas do orçamento público. Porque é naturalizado. É como se não tivesse duplicações, não tivesse viadutos, não tivesse corte de árvores, tamponamento de rios, não existiria cidade. Né? Por mais que isso tenha levado as nossas cidades a um colapso a cada dia mais profundo. Então, a automobilidade é isso, né? Essa concepção de mobilidade urbana centrada no automóvel, na autonomia que é dada... que é dada pelo automóvel, em contraposição à ideia de acessibilidade. Né? Acessibilidade, aí sim, né, eu acho que esse curso, por exemplo, poderia chamar mobilidade e acessibilidade. Né? A ideia de equidade e acessibilidade caminham muito juntas. Acessibilidade, eu acho que, inclusive, né, essa transição do transporte para a mobilidade, em algum momento vai ser da mobilidade para a acessibilidade, porque mais importante do que garantir uma mobilidade igual para todos, ou que dê condições para todos se moverem conforme as suas necessidades, é garantir a acessibilidade, né? No final das contas é isso. Acessibilidade, onde a gente pode fazer a equação, mobilidade mais equidade é igual a acessibilidade, né? Ou mobilidade mais acessibilidade é igual a equidade, acho que fica melhor assim, né? Estou inventando aqui agora. Mas acessibilidade é um conceito central, né? Ou vem se tornando um conceito central da mobilidade urbana. Então a gente tem que migrar dessa ideia de mobilidade para o automóvel, mobilidade das velocidades, que no final das contas está dando errado, né? A gente vive em engarrafamentos. Hoje a gente estava vindo para cá, eu fui contar quantas pistas tem na paralela. São 6 pistas na paralela. Quando a paralela foi inventada, diziam que era pista de pouso de escovador, e tão deserto que era. E hoje ela vive travada, vive engarrafada. Porque você cria a infraestrutura, você fornece 6 pistas a 80 km por hora e ainda continua engarrafado. Então, se você botar 10 pistas, daqui a 2 anos vai estar 10 pistas engarrafadas. Se você botar 10 pistas embaixo, um viaduto em cima, daqui a 2 décadas vai estar engarrafado também. Não tem limite, né? Não tem limite. Porque a gente está trabalhando com o conceito de automobilidade, não o conceito de acessibilidade. Se estivéssemos trabalhando com o conceito de acessibilidade, desde a década de 70, a paralela nem deveria ter existido. Porque a paralela, por exemplo, era uma barreira entre a orla de Salvador e o miolo de Salvador. Ou seja, é um elemento que impede a acessibilidade de uma população periférica. Né? O miolo, ela é geograficamente, ela é um centro geográfico de Salvador, mas socialmente ela é uma periferia. Então você impede uma acessibilidade do miolo de Salvador a um território privilegiado com infraestrutura, inclusive infraestrutura cicloviária. Agora está fazendo um belo parque lá perto da praia de Piatã e tal, mas as pessoas têm dificuldade imensa de chegar nesse território porque você tem uma pista de 10, uma passarela de 200 metros, 300 metros para atravessar. Não tem calçada, né? Os transportes públicos, eles conectam o miolo ao Iguatemi, né? Veja que assim, não tem muitas, quase nenhuma, para a orla, para o lazer, para a cultura. Então, né, a gente precisa romper com essa noção de automobilidade para acessibilidade, né? Tem toda essa questão da alienação espacial, que eu não vou entrar aqui hoje, porque, enfim, né, eu já estou aqui me alongando demais. E o que eu já falei bastante também, que é transitar dessa ideia de transporte, da tecnologia, dos meios técnicos, dos automóveis, até dos ônibus, do metrô. Né? Hoje se discute muito assim, qual o modal de transporte a gente deve usar, se é um VLT, é um metrô, é um BRT. Né? Assim, pode ser qualquer um. Né? A questão nunca foi essa. Né? A questão é qual é o propósito desse modo de transporte?
que é que a gente pretende alcançar com esse modo de transporte? Então, sair dessas decisões puramente técnicas ou fantasiadas de puramente técnicas para o conceito mais amplo de mobilidade urbana, que envolva o elemento principal, que é as pessoas. Né? O que é que as pessoas precisam? Como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas? É mais velocidade? Pode, claro. Assim, se tiver perguntas também no online, podem fazer e eu não preciso chegar ao final da... Eu gostei que você falou disso, de mobilidade e transporte, né? Que são coisas diferentes, que colocam na cabeça, né, de nós, né, pobres que usam o transporte público como se fossem coisas, a mesma coisa, né? E eu sempre falei, e às vezes estou no grupo de trabalho, eu falo, por que que a gente não tem um transporte melhor? Porque a gente não precisa de tanto carro na rua. Se a gente tivesse transporte melhor, eu não vinha trabalhar todo dia de carro. Eu preferia vir de transporte público. Então, é o que você falou aí, né? É uma questão mesmo política. A gente aí volta, né? Como você falou do início. É uma questão política. Porque quando você se preocupa com a classe trabalhadora, com acesso ao trabalho, você está pensando em política pública, né? E aí fica, porque o modal, porque o modal. Eu disse, gente, não fique falando isso, não, porque tem um bocado de gente que não sabe nem o que é isso. A gente precisa ter uma linguagem acessível e as pessoas precisam conhecer isso aí, que existe isso, que existe um núcleo que trabalha com isso. Qual é assim, o contato que vocês têm assim, mais aberto para que a população tenha acesso a essas informações? Eu acho que assim, no site do Observatório da Mobilidade Urbana, a gente vem fazendo acervos, né? Por exemplo, a gente tem um acervo sobre mobilidade e gênero, que foi feito por Aline. Temos um acervo sobre infraestrutura cicloviária. Um acervo de mobilidade e gênero é um acervo que vem trazer a discussão, a reunir documentos, vídeos, artigos, políticas, boas práticas que tentam abordar a questão da mobilidade com a questão de gênero. Né? Como a mobilidade vem agravando a exclusão de gênero, como a mobilidade vem agravando a violência de gênero. Né? Como o transporte público é um local de violência. Então aí temos esse acervo que reúne esse documento. Aí temos o acervo da auditoria, do acervo da infraestrutura cicloviária, que vem trazendo boas práticas de mobilidade por bicicleta, políticas em Salvador, enfim. Né? Aí temos acervos com os modais de transporte. Então temos um acervo da Ponte Salvador Itaparica. Esse foi o que fiz. Né? Que a gente vem problematizar esse projeto da Ponte Salvador Itaparica. Porque é colocado como, ok, a gente precisa de uma ponte Salvador Itaparica. Precisa mesmo? Por que a gente precisa? É a única solução? Qual é o debate? Vamos fazer um debate sobre isso? Né? Vamos gastar esses bilhões com isso? Será que não temos outros bilhões para gastar? Esses bilhões para gastar com outras coisas? Qual é o impacto disso para a cidade de Salvador? Qual é o impacto urbanístico disso? Qual é o impacto da acessibilidade? Enfim, qual é o nosso patrimônio? Então tem esses acervos, né? Tem um acervo sobre BRT, Salvador. Tem um acervo sobre o VLT monotrilho, trem subúrbio. Tem mais algum acervo? Tem o VLT, o da ponte, o do BRT, mobilidade e gênero e tem outros acervos que a gente queria fazer, que a gente quer fazer, né? Talvez a gente consiga fazer sobre outros modos de transporte. Sobre a mobilidade marítima, por exemplo, né? Que em Salvador a gente tem mobilidade, as pessoas vão para as ilhas, não só Itaparica, mas as ilhas da região metropolitana e que passam por diversos problemas e também um problema de justiça, de direitos, né? De direitos que a gente precisa garantir. Porque essas pessoas das ilhas têm um transporte tão precário. Né? E é um transporte sustentável, um transporte barato até de fornecer. Mas não, essas pessoas, os piers, agora tem uma reforma nos piers, tá melhor. Mas assim, os piers estavam caindo, né? Então. Eu morava na Península, na Itapetininga, eu morava em Monte Serra. E eles construíram, né? Fizeram uma arrumação lá, dizendo que ali partiria a lancha para o centro. Eu estava dizendo, imagine que coisa maravilhosa ia ser. A via náutica. A linha saindo dali da ponta do Maitá e que ia revigorar aquela região toda, né? Revitalizar aquela região toda para a Barra ou para o comércio. Não aconteceu nunca. Está lá o cais pronto e não... É na ponta do Maitá.
Aí eu estou dizendo, eles escolhem a área urbana valorizada e é ali que eles colocam os equipamentos que eles acham que devem colocar. É isso que eu tenho visto, né? Que eu fico assim, meu Deus, por que não atende a população que mais precisa de transporte? Assim, a gente tem um problema também com a mobilidade vertical, que são os elevadores, planos inclinados, né? Recentemente, um bondinho quase terminou em tragédia, né? Despencou em Salvador, do Pilar, né? Foi do Pilar? Foi do Pilar. Então, assim, nós temos uma série de Gonçalves, uma série de modos de transporte em Salvador. Salvador é uma cidade muito rica, pô, assim, você tem muitas opções de transporte em Salvador. E você tem pouca articulação entre os modos, e você tem um abandono de alguns modos de transporte, mais do que em outros, né? A gente tem o colapso do transporte público coletivo por ônibus? Tem. Mas a gente tem um abandono por planos inclinados. A gente tem um abandono do mobilidade marítima, né? Então a gente precisa... Então, assim, Deixa só eu claro, completar. E aí eu acho que a gente tem que colocar que esse abandono, ele é politicamente programado. Não é à toa. Né? Quando a gente abandona o transporte público é porque a gente não, né? A administração pública municipal ou estadual, é porque existe o interesse realmente de terceirizar, né? E de passar aquilo para a iniciativa privada. Então a gente teve isso com os ônibus, a gente está vendo isso com os inclinados, né? O ferry-boat, né? Então, é algo que é programado pela administração pública, né? Não é à toa. Né? A administração pública tem esse interesse de se livrar, né, dessa responsabilidade, passar isso para as mãos da iniciativa privada e assim ela vai lavar as mãos, né? Como ela vem fazendo já há algumas décadas. Sim, eu gosto muito dessa. Eu vou ter que adiantar um pouco, porque, enfim, né, acabei falando um bocado no começo. Mas eu gosto muito dessa. Não é que eu gosto muito, né? Na verdade, eu não gosto, me incomodo bastante com essa foto. Mas ela é muito relevante para ilustrar o que é a mobilidade urbana no nosso país. Né? Isso aí é uma cadeirinha de arruá, tá? Carregada por homens pretos, negros, bem provavelmente escravizados. Muito comum na cidade, isso fazia parte da cidade de Salvador, no século XIX, até a chegada dos bondes, dos automóveis. E numa cidade como Salvador, que tem cidade alta e cidade baixa, imagine o que era carregar não só pessoas, mas também mercadorias, para cima e para baixo, com isso nas costas. Então, assim, a mobilidade urbana, ela, no nosso país, ela surge assim, tá? Ela surge assim, depois as pessoas são substituídas por animais, e depois pelo combustível fóssil, pela queima de combustível fóssil. Mas eu gosto muito de ilustrar isso porque as pessoas não associam, apesar de estar explícito, mas elas não associam isso à mobilidade urbana. Tá? Para mostrar como a mobilidade... Eu gosto muito de mostrar essas imagens para mostrar como, ao mesmo tempo, a mobilidade urbana ela produz desigualdade, reproduz hierarquias, ela também produz um estigma, né? Quem é o trabalhador da mobilidade urbana? Quem é o trabalhador da mobilidade urbana? Então... Essa foto, eu acho que... Não sei se é em Salvador, no Rio de Janeiro. Agora eu não me recordo. É bem provável que seja em Salvador. Mas isso era bem... inclusive, uma das primeiras revoltas... A primeira revolta talvez a primeira revolta de grande escala, assim, urbana do Brasil, da classe trabalhadora, né? Em Salvador a gente teve a revolta dos malês, tá? Os malês foi uma revolta, mas não por conta das condições de trabalho. Foi uma revolta antes... 20 anos, 30 anos, um pouco antes da greve dos ganhadores. E em 1857, os ganhadores, que eram trabalhadores urbanos, escravizados, libertos, né? Negros ou mestiços, africanos ou brasileiros já, eles movimentavam a economia urbana de Salvador. Eles transportavam as mercadorias, transportavam as pessoas, como essa cadeirinha de arruá, que eu mostrei na foto, mas também de outras formas e outros produtos pela cidade de Salvador. E essa greve dos ganhadores está no livro, brilhante livro de João Reis, A Greve dos Ganhadores, de 1857. É um livro que eu recomendo muito a todos. Aliás, com todos os livros de João Reis, inclusive sobre a revolta dos malês. Historiador, professor da UFBA. Não trouxe hoje, esqueci, vacilei.
E essa greve dos ganhadores, ela, para mim, ela é emblemática por vários motivos, né? Primeiro, porque essa é a primeira greve do país, primeira greve da classe trabalhadora, ou uma das primeiras greves da classe trabalhadora, porque teve esse nome de greve e porque as pessoas se identificavam como trabalhadores, né? Eu quero ter condições de trabalho, eu quero trabalhar, e por eu ser negro, por eu ser dessa atividade, não me dão as condições de trabalho, né? Queriam botar uma plaquinha no pescoço desses trabalhadores, né? Como se fosse um automóvel, né? Os automóveis têm umas plaquinhas na frente, queriam botar umas plaquinhas nesses trabalhadores, talvez porque eles já eram compreendidos enquanto máquinas naquele momento, né? Ela é paradigmática porque, assim, primeira greve, escravizados e libertos, africanos e brasileiros, em Salvador, né, uma cidade que estava em processo intenso de transformação por conta do colapso da escravidão e essa modernização da economia, a modernização conservadora do país, e que foram por questões também urbanas, né, pelo direito de estar e ocupar as cidades, né? Eles tinham territórios nas cidades que eles dominaram, controlavam, exerciam suas atividades, e por ser, claro, no interesse, por serem trabalhadores do transporte. Então, vejam como a história da formação da nossa cidade, do nosso país, nossos trabalhadores, né, os trabalhadores brasileiros, tem esse vínculo com a escravidão, com as pessoas negras, com os transportes, com a cidade. E isso vem atravessar todo o século, termina o século XIX, todo o século XX, chega no século XXI, né? Então, os elementos que provocam aquela greve dos ganhadores, é claro, a escravidão acaba, logo depois, alguns anos depois, né? Pelo menos formalmente. Mas essa luta pelas melhores condições de trabalho, essa luta contra o racismo, e essa luta por condições dignas de trabalho e de transporte nas cidades brasileiras, ela vai perdurando. E uma série de conflitos em torno dos transportes acontecem no Brasil. E que estranhamente, talvez seja o motivo que mais provoca conflitos no Brasil. Queima de ônibus, queima de barcas, queima de bonde. Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. No Brasil, nas grandes cidades todas do país, né, são cidades atravessadas por conflitos por conta das condições de transporte público ou por conta da tarifa do transporte público. E a nossa história urbana não é contada a partir dessas revoltas. Há um apagamento dessas revoltas, provavelmente por conta de os sujeitos dessas revoltas serem descendentes daqueles trabalhadores que fizeram a greve dos ganhadores em 1857. Então, mais de 50 conflitos registrados até a gente chegar no que alguns chamam, né, alguns pesquisadores chamam, nesse último ciclo de revoltas em torno do transporte público, que foi de 2003 a 2013. 2003 acontece em Salvador a revolta do Buzu, né? Alguns que têm meia idade, 30 anos, né, para cima, vão lembrar dela, né? Foi uma revolta de estudantes, especialmente de estudantes, contra o aumento da tarifa em Salvador. Era o primeiro ano do governo Lula, o segundo ano do governo Lula, se não me engano, né? Então, você vê que assim, é algo desse novo momento mesmo da história do país, desse novo ciclo da democracia do país, né? Contra o aumento tarifário. É uma revolta que para a cidade durante uma semana, né? Jovens de 14, 15 anos pressionando prefeitos, pressionando vereadores. E essa luta em Salvador, em 2013, a revolta do Buzu, ela inspira uma série de outras lutas por todo o país, né? Várias cidades do país vão ter lutas muito parecidas com a de Salvador quando as prefeituras aumentam as tarifas de ônibus. Então, aumentou a tarifa em São Paulo, revolta. Aumentou a tarifa em Florianópolis, revolta. Aumentou a tarifa em Rio de Janeiro, revolta. E isso vai acontecendo e vai aumentando de escala de intensidade, às vezes diminui, às vezes aumentava, até o ano de 2013, né? Quando rola, aí sim, as lutas em torno do aumento tarifário, ela sai da escala local, a escala da cidade, e se torna uma luta nacional, né? Fecha-se 2013, no meu entendimento, fecha-se ciclo de lutas contra os aumentos tarifários, uma revolta nacional, tem um impacto na nossa vida até hoje, né? O primeiro impacto, acho que é o que interessa muito a vocês defensores, é que em 2015 o direito ao transporte entra na Constituição, tá? Então o direito ao transporte entra na Constituição, é o direito social caçula da gente, mais novo, e é muito por conta dessas mobilizações de 2013, mas tem uma série de outras implicações políticas também, que não cabe aqui a discutir, até porque se a gente entrar aqui para discutir 2013, o que foi 2013 e o impacto de 2013 até hoje, a gente não vai sair daqui hoje.
Então tem uma série de lutas no Brasil por conta das questões de transporte público, tá? Já falei, queima de bondes, queima de barcas no Rio de Janeiro, quebra-quebra em Salvador de ônibus. Teve um quebra-quebra em Salvador de ônibus na década de 80. Né? Esse quebra-quebra de ônibus na década de 80, por exemplo, foi um dos grandes motivos para se ter criado o Vale Transporte. O Vale Transporte cria-se a partir desse ciclo de revolta. Na época da ditadura ainda era ditadura militar, né? No Brasil. Então, revolta, um quebra-quebra. 400 ônibus em Salvador são quebrados pela população por conta da carestia, se chamava de carestia naquele momento, né? A inflação elevada, o aumento dos preços. E uma das respostas do governo federal, e aí já foi na transição para a democracia, que se instituiu o Vale Transporte, né? Inclusive, se diz muito que esse quebra-quebra em Salvador evidenciou a decadência da ditadura militar e, portanto, apressou o processo de democratização do país. Veja como essas revoltas são apagadas e são esquecidas. Né? Ela tem importância gigantesca na história do país. Tá? Claro que tem as mobilizações do ABC Paulista, que tem outra escala, tem outra força, é o centro econômico do país, mas você tem revoltas como essa em Salvador e outras cidades do país, de larga escala, popular, negra, né, com a força dessa magnitude de quebrar 400 ônibus na cidade de Salvador, incendiar 400 ônibus, enfrentar a polícia, é muito mais radical do que os movimentos que lutaram contra a democracia no sentido de confronto, né, aberto, e essas histórias são esquecidas, são apagadas, né, elas não entram, né, no livro de história, por algum motivo, né, que talvez tenha feito também a greve dos ganhadores ficar esquecida por um bom tempo na história do país. Então você tem esse ciclo de lutas, tá? Você institui, a partir disso, de 2013, o direito ao transporte. Deveria ser o direito à mobilidade, mas né, tudo bem. Esse debate tem que evoluir, está lá como direito ao transporte. E outro elemento desse processo de lutas e revoltas pelo transporte público do país, né? A gente tem assim, depois de 2013 para cá, vem surgindo novas concepções de mobilidade urbana, de transporte, num debate que desloca um pouco dessa questão da tarifa, né? Por exemplo, a questão da tarifa zero vem crescendo muito no país. No último ponto, se eu conseguir chegar lá, vou falar um pouco sobre tarifa zero, e que é uma consequência direta também dessas lutas, desse ciclo de lutas de 2003 a 2013, tá? E dessa consolidação, não é consolidação, dessa criação do direito ao transporte, que não foi consolidado em quase nada ainda no país, mas está lá na Constituição, é mais um direito que não é garantido na sua plenitude, né? Tá lá, mas não é garantido ainda, e aí, né, no último encontro, quando Fernanda e Thaís foram falar sobre o SUM, sobre o Sistema de Mobilidade, elas vão abordar essa questão, vão falar como o SUM é uma tentativa de fazer com que o direito ao transporte não seja uma letra morta, ela seja, de fato, garantida à população. Mas, além disso, né, da tarifa zero, da gratuidade nos transportes, o transporte vem sendo entendido também nessa última década, de 2013 para cá, né, então já tem mais uma década, como um elemento produtor de desigualdades e de crise climática. A gente conversou um pouquinho sobre isso quando eu falei do Observatório da Mobilidade Urbana, e um novo conjunto de lutas, de reivindicações, de exigências, de propostas vem surgindo nesse campo, de transformar a mobilidade urbana em um instrumento de combate às desigualdades e de elemento de combate à crise climática. Né? De que forma isso vai se transformar em movimentos, em lutas, em políticas, está em aberto. Está em aberto, até porque o direito a uma cidade saudável, né, assim como o direito ao transporte, são direitos novos. E o direito à cidade, que apesar de não ser novo, ainda é um direito difuso, são direitos que a gente precisa construir, aprimorar, sofisticar para transformá-los em políticas públicas. Bom, crise dos transportes. A crise, né, eu falei um pouco desse, acho que é um ponto aqui que a gente precisa entrar para avançar aqui do horário. A crise dos transportes, que é um dos tópicos centrais desse encontro de hoje, um intérprete de livro até me perguntou, né, antes de começar a aula, como é que você traduziria essa ideia de crise? Que tipo de crise é essa? Eu acho que é isso mesmo, assim, né? Como é que começar daí?
Que tipo de crise é essa? Porque quando eu falo em crise de transportes, eu estou falando sobre o quê? Né? Não é uma crise das tecnologias de transporte. As tecnologias de transporte elas vão muito bem. Né? Volta e meia, a China lança um tipo de vagão de trem com uma tecnologia nova que levita, um carbono, enfim. Não é uma crise da tecnologia. Não é uma crise. Né? Hoje se fala muito de internet das coisas. Não, assim, tem uma evolução tecnológica muito rápida e muito forte no campo dos transportes. Não é uma crise de soluções de transporte. É uma crise do transporte que a gente tem hoje. Né? O transporte público, especialmente. O que a gente vê numa cidade como Salvador, e aí é só ligar a televisão, na televisão ou está passando alguém sendo assassinado, ou está passando um problema no transporte público. Né? Ou o metrô que para de funcionar, ou é uma comunidade que o fim de linha não está chegando mais ônibus, é um ônibus que é incendiado, né? Enfim. Então, esses dois... E isso quando os dois temas não se articulam, né? Um fim de linha não tem ônibus por conta da violência urbana. Então, assim, como foi na semana passada, um motorista de carro espancou um motorista de ônibus. Esse foi mobilizou os rodoviários de forma muito, muito intensa por conta disso. Então, você tem essa crise dos transportes disputando o imaginário popular, a vida da população no imaginário, né? Disputando o cotidiano das pessoas, junto com a crise da segurança pública. São os dois grandes problemas hoje. Os dois grandes problemas hoje das cidades brasileiras, não só Salvador. Salvador vive de forma muito mais intensa. Salvador, região metropolitana e cidades médias da Bahia. De forma muito mais intensa a crise de segurança pública, tá? E vive também a crise de transportes. Então você tem o sistema de ônibus de Salvador, né, e boas cidades do Brasil, colapsou. Ou seja, cada dia mais nós temos menos ônibus circulando. E os ônibus que estão circulando em condições cada dia piores. E com tarifas cada dia maiores. E com a frequência cada dia menor. Então, assim, você tem uma degradação das condições de deslocamento da população ou transporte público muito intensa na nossa cidade. E isso acontece, né, e isso gera, isso acontece por diversos fatores, tá? Eu acho que o primeiro fator é uma perda significativa de arrecadação tarifária. Já falei aqui da criação do Vale Transporte, né? O Vale Transporte ele surge como uma boia de salvação para o transporte público, né? Claro, ele surge para aplacar, para diminuir a revolta da população, né? Pelo menos os trabalhadores formais passaram a ter o direito a ir e vir do trabalho de forma gratuita, entre aspas, né? Paga pelo patrão. Esse dinheiro era passado de forma antecipada para os empresários do setor, né? E no contexto de inflação isso era muito bom. Ou seja, ele recebeu o dinheiro antecipado, a inflação de 10, 15, 20% por mês fazia esse dinheiro render na mão dele, porque ele recebeu de forma antecipada, e isso fez com que a gente criasse oligopólios, até monopólios, né, do transporte público no Brasil. Né? Os empresários do transporte passaram a ter um poder gigantesco no Brasil porque eles tinham receitas garantidas e antecipadas. Um carro, mesmo popular no Brasil, era caríssimo. Era exclusivo para a classe média. Não existia Uber. Não existia ciclovia. Não existia ciclofaixa. As pessoas se deslocavam por ônibus, basicamente. E isso fez... né, esse cenário mudou. Mudou porque o Vale Transporte ele perdeu a sua capacidade de financiar o transporte público. Ele caiu de 80% para 30%, mais ou menos. Por conta da informalidade, especialmente na força de trabalho. A gente teve uma flexibilização das relações de trabalho no Brasil na última década, né? A periodização, a informalização da força de trabalho. Então, essas pessoas não recebem um vale transporte, logo, essa receita antecipada dos empresários do setor de ônibus não existe mais, ou diminuiu bastante, e isso gera uma pressão para que as tarifas sejam aumentadas, tá? Você tem um aumento da pobreza, que gera imobilidade urbana, como eu coloquei em outro tópico. Você tem um incentivo cada vez maior ao uso dos carros e das motocicletas, e isso, infelizmente, vem do governo de esquerda e do governo de direita. Por exemplo, uma das primeiras medidas do governo Lula foi desonerar os impostos da indústria automobilística no Brasil. Então, isso é como se fosse um consenso. Precisamos de carros baratos no Brasil. Todos os governos de direita e esquerda concordam com isso. Né? E você acabam buscando meios de incentivar a venda de automóveis, apesar de eles não terem mais impacto na economia como tinham,
Porque assim, você não tinha essa desculpa da década de 80, da década de 70, a indústria automobilística é a indústria mais potente do Brasil, ele financia os impostos, blá blá blá. Você tinha essa vinculação entre desenvolvimento econômico e indústria automobilística. Isso hoje em dia nem existe mais. É uma parte muito pequena. A capacidade de gerar emprego na indústria automobilística é muito pequena. Né? Em Camaçari foi desativado a montadora, a Ford, e as nossas vidas continuou. Não teve colapso em Salvador, não teve colapso em Camaçari. Claro, né? Diminuiu a capacidade de arrecadação, mas deve ter diminuído uma porcentagem da taxa de emprego das pessoas, mas não causou um colapso como causaria na década de 70, na década de 80. Então, né, essas indústrias vêm mudando e vêm perdendo importância na formação do PIB brasileiro. Então, tem um incentivo, né, não entender, inexplicável essa indústria, né, especialmente das motocicletas, que aí, na quinta-feira, e no encontro que eu vou fazer também com a Aline, a gente vai falar um pouco sobre o que significa essa incentivo às motocicletas na saúde pública, na violência do trânsito. Então, mas o que importa aqui hoje é que o incentivo aos automóveis e às motocicletas tira uma parte significativa dos usuários do transporte público coletivo. Você tem uma estigmatização dos usuários do transporte público coletivo, ou seja, quem usa o transporte público coletivo é o pobre, é o periférico, tá? Então, se você precisa se colocar na sociedade como alguém de uma classe superior, você precisa sair do transporte público coletivo. Então, quando isso, né? O status, o carro representa o status. Você vai migrando, se você consegue migrar no Brasil, que é muito difícil, mas se você vai migrando de posição social, você vai migrando também o tamanho, você vai aumentando o tamanho do seu carro, aumentando o valor do seu carro. É o que mostra em qual local da hierarquia social você está. Então tem uma estigmatização, transporte público é coisa de pobre, de periférico, né? De pessoa preta, negra. Tá? Se tem chegada dos aplicativos, que capturam recentemente uma parte significativa dos usuários do transporte público coletivo, os aplicativos chegam na lacuna, né? O Brasil talvez seja o país do mundo que mais use dos aplicativos para fazer deslocamentos urbanos. Os aplicativos eles chegam nessa lacuna, nessa crise do transporte público e ampliam a crise do transporte público. Então vejam que é causa e efeito dessa crise do transporte público. Você tem, aí, a partir da pandemia especialmente, o home office, que diminui significativamente parte dos deslocamentos pelo menos de uma fração da classe trabalhadora, né? Aqueles trabalhadores de tecnologia, ou que trabalham mais com trabalho intelectual, ou que podem ficar mais em casa, ou nem que seja de forma híbrida, parcial. Então você tira parte do público que precisa se deslocar cotidianamente por transporte público coletivo para chegar aos seus postos de trabalho, e aí o home office, então faz essa captura. Você tem um problema de segurança pública sério, né, que a gente não pode desprezar. Pessoas hoje, em Salvador especialmente, evitam o transporte público por medo de estar no transporte público, especialmente em determinados horários, especialmente as mulheres, né? O que é uma contradição, porque o transporte público é cada dia mais feminino, porque as mulheres relutam a migrar para as motocicletas, relutam a migrar para os automóveis por questões salariais, por receberem menos, ou porque estão menos dispostas a correr o risco de andar acima de uma motocicleta, mas também são as que mais sofrem com a violência no transporte público coletivo, né? Os assédios, os assaltos, etc. Então você tem um problema de segurança pública, que não é exclusivo das mulheres, mas afetam mais elas. Você tem uma perda de eficiência e de qualidade do transporte público, já falamos aqui, né? A vida média de um ônibus em Salvador, a vida útil em ônibus em Salvador está elevadíssimo, né? A gente anda hoje em ônibus sucatas velhas, está chamando de ônibus zumbis em Salvador, a campanha que a gente fez, né, do Devolve Meu Buzu. Então, você tem uma perda de qualidade, você tem um corte de linhas, com as integrações forçadas, você tem uma perda de eficiência também no transporte público. Tudo isso vai tornando o transporte público cada dia menos atrativo. Tá? Aí você tem uma tarifa cada dia mais alta, né? A tarifa de ônibus em Salvador é a mais cara do Nordeste, é a mais cara do país, apesar de sermos uma cidade com o maior índice de desemprego, ou sempre disputando com o Recife, né? Quem está com os maiores índices de desemprego. Então você tem uma tarifa muito elevada quando comparada com a capacidade da população de pagar por essa tarifa, e você tem uma ausência de planejamento urbano integrado, ou seja, integrado ônibus com os outros modos de transporte, ônibus e barcos, ônibus e ferryboat, ônibus e metrô, ônibus e elevadores, mas também de integração metropolitana. Você vê que o colapso do transporte público de Salvador
não se restringe a Salvador. Você tem também um colapso do transporte público metropolitano, que aí é responsabilidade do governo do estado, né? Um corte de linhas não é apenas de Salvador, mas é também um corte de linhas da região metropolitana. Então, são sistemas apartados, diferentes. O metrô é um sistema, o transporte metropolitano por ônibus é outro sistema, o transporte de barcos é um outro sistema, o transporte de ônibus é outro sistema, e há pouca conversa, pouco diálogo entre os entes federativos, né? Estado e prefeitura, e pouca conversa entre os responsáveis pela gestão desses transportes, desses modos de transporte. Então, a CCR, que é concessionária do metrô, conversa muito pouco, ou conversa muito menos do que deveria com as concessionárias do sistema de transporte público por ônibus de Salvador ou transporte público metropolitano. Então, falta essa integração. Né? A integração, hoje se gaba muito a integração tarifária de Salvador, que é massa. Que bom que acontece, necessário demais. Mas a integração não é apenas tarifária, né? Não é apenas para pegar o dinheiro da população. A integração tem que ser do planejamento humano, das redes de transporte. A gente tem que avançar nesse conceito de integração. Então você tem uma crise de transporte que, né, tem todos esses elementos aí que causam essa crise de transporte, torna o transporte público de Salvador, mas não só de Salvador, do Brasil como um todo, ineficiente, né, pouco atrativo, e que faz com que as pessoas ou fiquem em situação de imobilidade urbana, como eu falei antes, né, porque não tem dinheiro ou porque não tem um ônibus na porta da sua casa, ou migrem para modos que são problemáticos, né, o automóvel particular individual, a motocicleta e etc. E aí, algumas dessas consequências da crise, né, eu falei um pouco das causas, mas vou falar agora das consequências. Algumas causas são consequências também, algumas consequências também são causas. Essa crise do transporte público acaba incentivando o transporte individual motorizado, como eu falei, motocicletas e carros. Tá? As pessoas migram, e assim, migrar, às vezes sim, migrar é uma questão de status, ok, né? Falamos sobre isso. Importante ressaltar isso. O estigma do transporte público e o elemento do status que é ter um automóvel. Mas também você gera um endividamento das famílias. Né? Porque ter um automóvel não é barato. Né? Não é qualquer um que pode ter um automóvel. Um automóvel vem endividado. Assim, você pega a última pesquisa, né? A pesquisa de orçamento familiar, o transporte ultrapassou a alimentação no custo, na despesa das famílias brasileiras, só perdendo para o aluguel, só perdendo para a moradia. Então significa que as famílias estão se endividando para ter um automóvel, seja financiando automóvel, seja usando aplicativo, seja botando combustível, e esse dinheiro, que não é finito, né, dentro de um orçamento familiar restrito, ele vai tirar da educação, ele vai tirar da alimentação, ele vai tirar do lazer, né, vai tirar da moradia, vai morar... Porque assim, quando você tem automóvel, você tem incentivo para morar mais distante também, né? Então você vai criar uma série de outros impactos ambientais, sociais, da infraestrutura urbana, que aumentam o custo ou que geram externalidades para toda a população por conta dessa migração, seja por status, seja por necessidade, ou seja pela combinação dos dois, que parte das famílias de classe média baixa do Brasil estão fazendo para poder conseguir continuar se apropriando das cidades minimamente, né? Conseguir acessar o emprego, conseguir fazer o supermercado, conseguir ir para a universidade. E aí, né, você tem então incentiva ao transporte individual motorizado, você tem um aumento da poluição e dos sinistros, que a gente continua chamando ainda de acidentes. E aí, Érica vai falar com vocês sobre isso também em outro momento. Então, há um aumento da poluição, né, portanto, um aprofundamento da crise climática, e há um aumento dos sinistros, portanto, das mortes no trânsito, também, por conta dessa crise do transporte público. Há um aumento dos custos para o poder público, infraestrutura para automóvel, ou seja, você tem que criar mais vias expressas, mais elevadas, mais túneis, gasta mais com recapeamento, mais com gerência de trânsito, etc, por conta desse aumento desnecessário ou incentivo ao uso dos automóveis, o endividamento das famílias que eu já falei. Você tem o espraiamento das cidades, que é outro problema que a gente estuda muito pouco no Brasil. O espraiamento das cidades é o quê? A periferização da população. Então, cidades compactas com transporte público, as pessoas tendem a morar de forma mais concentrada. E isso é bom do ponto de vista cultural, é bom do ponto de vista ambiental, né? É bom do ponto de vista da gestão urbana, dos custos de manutenção de uma cidade. Enquanto o espraiamento urbano, né, quando você incentiva o uso dos automóveis, as pessoas têm uma
passam a ter condições de morar mais longe do seu local de trabalho, a cidade se expande, né? Ela se expande sobre áreas de proteção ambiental, principalmente. Né? Então você tem esse impacto ambiental, mas você tem o impacto do custo também de manutenção do transporte público que resta. Então você tem que fornecer ônibus para populações cada dia mais distantes do centro urbano. Então você tem um incentivo ao espraiamento urbano, né? A mobilidade urbana, como eu já falei, porque né, nem todo mundo consegue migrar, aliás, poucas pessoas conseguem migrar para o automóvel. Você ter a feminilização dos transportes coletivos, ou seja, as mulheres. Isso não deveria ser um problema, né? Mas é um problema por conta de que o transporte público, por se tornar de mulheres, acaba também tendo menos investimentos públicos. O problema é exatamente esse, não é o fato de ter mulher no transporte público, mas é um fato de, por conta do machismo na nossa sociedade, o transporte público ser identificado como transporte de mulheres torna ainda menos relevante enquanto local de investimento do poder público. Então, eu já falei aqui, né, os homens estão migrando, somente os homens jovens, para as motocicletas, para os carros particulares, e as mulheres, se você pegar um ônibus em Salvador hoje, às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 80% são de mulheres. Né? São de mulheres. Então, elas que... ainda tem isso, né? Mas acho que no transporte público essa proporção aumenta. Essa proporção de mulheres no transporte público é ainda maior do que a proporção de mulheres na população de Salvador. E são mulheres negras, né, basicamente. São mulheres do trabalho informal, são trabalhadoras domésticas, né? São mulheres que estão tendo que se deslocar em Salvador várias vezes por dia, em busca de emprego, em busca de trabalho, e que só tem esse transporte público precário como forma de se deslocar. Então, né, o aumento de mortes e lesões de jovens de motocicleta, que é um tema que eu vou abordar no terceiro encontro. Bom, e essa falência do transporte público, ela pode gerar uma oportunidade para a gente, né, para a gente mudar esse paradigma na mobilidade urbana de Salvador. Né, essa mobilidade urbana centrada na automobilidade, né, na autonomia fornecida a uma pequena parcela da população pelo automóvel particular. A primeira oportunidade é parar de pensar o transporte público como atividade econômica. Né? Por que ele é pensado como atividade econômica? Você só usa o transporte público se você paga, como qualquer serviço. Eu compro, sei lá, uma camisa com dinheiro, uso a camisa. O transporte público funciona na mesma lógica hoje. Se eu tenho dinheiro para pagar o transporte público, eu uso. Se eu não tenho dinheiro para pagar o transporte público, eu não uso. Ou, né, eu vou burlar o transporte público, que é o que a parte da população faz, para poder ter o direito a usar o transporte público. Mas como é que algo pode ser um direito social, constitucionalmente garantido, direito ao transporte está na Constituição desde 2015, e na prática você só poder acessar ele se você tiver dinheiro para pagar a tarifa de ônibus. Isso não acontece com nenhum outro direito social. A saúde, por exemplo, ela tem um SUS, tem a saúde particular? Tem. Mas tem um SUS. Educação, tem a educação particular? Tem. Mas você tem a educação pública. E aí você vai, né? O saneamento, né? Então, assim, você vai ter os direitos sociais garantidos pela Constituição, que tem boa parte dele fornecido de forma gratuita para a população e uma parte que o mercado oferece. Ok, né? Não vamos discutir isso. Mas o transporte não, né? É o único direito social que você só consegue ter acesso a ele se você pagar. Então, a gente tem a oportunidade agora, tá, de transformar o direito ao transporte em direito de fato, não mais em mercadoria, não mais em um serviço. Você tem uma série de novas experiências de gratuidade em transporte público, que chama de tarifa zero ou passe livre, tá? Um aumento significativo de subsídios. Hoje no Brasil são mais de 100 cidades com tarifa zero no transporte público. Esse debate está se ampliando. Não, beber água. Esse debate está se ampliando no país, tá? Eu falei aqui no começo da campanha do Buso 0800, ou do Buso 0800, projetos de lei que a gente está apresentando em diversas câmaras de vereadores. Apresentamos também uma PEC, quando eu falo apresentamos, assim, eu me inserindo nesse movimento nacional da tarifa zero, mas a autora dessa PEC é Luísa Erundina. Uma PEC que busca institucionalizar, criar o Sistema Único de Mobilidade e também garantir
a tarifa zero nacionalmente. Então você tem uma série de iniciativas, né? Salvador, por exemplo, esse ano 2024, autorizou, na verdade, né? Ainda não gastou esse montante todo, mas autorizou o prefeito a subsidiar o transporte público em 204 milhões. Então, a gente nunca viu isso na história de Salvador, e isso virou uma regra em diversas cidades do país. Então, o subsídio, né, a transformação, a atividade econômica, transporte público, ela começa a colapsar, ela começa a falir, ela não se sustenta mais e começa a ser injetado recursos públicos, dinheiro público, mas sem com que a concepção do transporte mude. Né? Ele continua sendo entendido como uma mercadoria, né? Mesmo com subsídios públicos. Claro, tem uma parcela da população que tem gratuidade, mas é muito pequena, né? E a grande maioria, mesmo com subsídios públicos, só consegue acessar o transporte público se pagar. Então você tem esse novo momento dessa gratuidade de transporte público. Você tem uma disputa com o empresariado do setor, tá? Que, obviamente, com a chegada da tarifa zero, com a chegada dos subsídios e com a transformação do transporte público em direito social, tende a perder o controle que eles tinham, né? Ou pelo menos a gente espera que percam o controle que tinham sobre o transporte público. E hoje o que acontece é que a empresa concessionária, ela diz a frequência, a linha, o tipo de ônibus, arrecada os recursos, distribui entre eles, ou seja, tem um domínio completo sobre o serviço de transporte público, né, sobre o direito ao transporte, e a gente espera que estejamos diante de uma oportunidade de mudar isso, de colocar o transporte público também como uma política pública que precisa de controle público, de transparência, de recursos públicos, né, já que tem recursos públicos sendo colocados nessa política, e que seja uma oportunidade para ter mais transparência, ter controle social, e que essa relação com o empresariado do setor mude significativamente. Eles vão ser prestadores de serviço. O poder público vai contratar os prestadores de serviço e eles vão oferecer o serviço de transporte público. Então, o controle público e social que a gente espera que vai emergir desse processo, que pelo menos a gente tensiona para que isso aconteça, e a mobilidade urbana saia, né, como eu venho falando desde o começo dessa atividade de hoje, de um instrumento meramente tecnocrata, de fornecimento de transporte para deslocar trabalhadores, para um instrumento de combate às desigualdades. Bom, aí aqui eu vou trazer alguns dados que eu acho que é importante para a gente entender a crise do transporte público, né? Esse dado é interessante porque ele mostra a queda do número de viagens realizadas por ônibus no Brasil. Você veja ali que em 2020 tem uma queda por conta da pandemia, mas depois da pandemia esse número nunca se recupera, a queda continua, né? Aparentemente estagnou ali na casa dos 200 milhões de viagens por mês de ônibus no Brasil, mas a crise em várias cidades vem se aprofundando, então pode ser que esse número continue caindo, né? A gente precisa de uma série maior pós-pandemia para estudar essa queda, mas com certeza, já posso adiantar, a recuperação não se deu. Né? Isso quem fala são os empresários do setor. Há uma diminuição, então, significativa de viagens, né? Há uma diminuição significativa de usuários, há uma diminuição, consequentemente, tem uma diminuição da frota de ônibus à disposição da população, há um aumento da idade média dos veículos, né? Em Salvador, a gente percebe isso, os ônibus cada dia mais velhos circulando, ou seja, não há mais uma renovação da frota de ônibus. Tá? A gente percebe que também esses custos aumentam o custo de manutenção por conta dos aumentos da inflação dos combustíveis. Né? Há uma redução do IPK. O IPK é um indicador que eu espero que seja abandonado um dia, né? É um indicador de produtividade do transporte público. Passageiros por quilômetro, índice de passageiros por quilômetro, IPK. É um índice que mede a produtividade do setor do transporte público, ou seja, quantas pessoas determinada linha de ônibus está transportando por quilômetro. E esse índice é um índice ruim, porque o que é um IPK bom? O IPK bom é um ônibus lotado de gente. Né? Ou seja, quanto mais desumano o ônibus, maior o IPK, maior a lucratividade do setor. Então, por isso que a gente fala que o IPK é um índice que deve ser abolido do transporte público. Eu acho que não, né? Temos que criar um índice de acessibilidade, não um índice de produtividade de passageiros por quilômetro. Mas ainda é um índice que mede a produtividade do setor, e esse índice também está em queda franca, né? Uma queda
acentuada. Há uma redução e a demissão dos rodoviários, dos trabalhadores do transporte público, e há também um aumento do subsídio do setor. Então, a crise, né? Estou trazendo aqui elementos da crise do transporte público. Aqui a queda... Você quer falar? Acho que Pablo quer falar um pouco sobre essa queda de passageiros em Salvador. Então, esse gráfico ele mostra um pouco, né? Eu acho que não é nem para chamar de queda, né? É um desabou aí, um abismo, né? A gente tinha em 1990 perto de 500 milhões de passageiros transportados por ano em Salvador, e hoje a gente está perto da metade disso aí, né? Então, mais de 20 anos, não, mais de 30 anos depois, certo? A gente tem essa queda, são dados que são oficiais, são dados do Anuário de Transporte Público de Salvador, que só reforçam o gráfico anterior, né, que estava falando de uma questão mensal e nacional. Aqui a gente está trazendo uma questão anual, mais específica, de Salvador, e só reforça essa coisa da crise que precisa ser revista. Camila, se tiver alguma questão, alguém daí, acho que é um momento bom de colocar, porque a gente só tem mais 15 minutos de conversa. Pronto. Bom, isso aqui eu acho que eu vou passar também batido, porque a gente tem pouco tempo. Mostra um gráfico que mostra a evolução da tarifa. Acho que é importante mostrar que a partir de 2013 dá uma leve aumentada a partir de 2013, mas depois desaba, né, as tarifas de ônibus, ou seja, começa a diminuir em relação à inflação as tarifas de ônibus no Brasil, o valor da tarifa de ônibus. Isso também reflete a incapacidade do setor reflete o aumento dos subsídios, claro, mas também a perda de passageiros, né? Como não dá mais para aumentar a tarifa para poder conseguir manter os usuários que ainda estão no transporte público, a tarifa não pode mais aumentar. Acho que eu vou passar isso aqui porque... Bom, eu queria mostrar essa pirâmide aqui, acho que é importante mostrar, tá? Infelizmente só achei em espanhol, mas deve ter em português também. Que é a hierarquia do trânsito. Eu acho que é importante a gente mostrar como o trânsito deveria ser organizado. Infelizmente, hoje a gente vive uma hierarquia invertida, ou seja, o automóvel está em primeiro lugar, está no topo ainda, no planejamento urbano. Pode estar na legislação, pode estar nos discursos, pode estar no plano de mobilidade urbana da cidade, mas na prática o automóvel ainda continua ocupando o topo da hierarquia. E na prática, o que a gente propõe, né, o que deveria ser essa inversão da hierarquia. Então, os pedestres, tá? Sim. Isso. Então, a gente tem uma política nacional de mobilidade urbana, que também não vai dar para falar hoje sobre ela, mas a gente já falou em outro momento, que determina legalmente essa hierarquia, tá? As pessoas, os pedestres, deveriam estar no topo da hierarquia, e aí inclui pessoas com deficiência, inclui crianças, pessoas idosas, deveriam estar no topo da hierarquia, elas deveriam ter prioridade no espaço público. Depois vem as bicicletas, né, os ciclos, as bicicletas de passeio, as bicicletas para se locomover por motivo de trabalho, ou por motivo de... Ou as motocicletas para cargueiras também. Bicicletas cargueiras, foi mal o lapso. Depois os serviços, tá? E aí vem, né, depois começam a aparecer os veículos motorizados, mas primeiro os coletivos, os trens, os VLTs, os ônibus, enfim. E por último os transportes de carga, né, o transporte individual público, digamos assim, que é o táxi, os Ubers agora, o transporte de carga, de mercadorias, e só no final os carros e motocicletas. Então... eu sei que é um pouco chocante para algumas pessoas serem colocadas no final dessa hierarquia, mas é dessa forma que a gente vai construir uma cidade segura, saudável, justa, sustentável. E isso aqui, claro, é referência internacional, que está na legislação brasileira, mas é algo que é recomendado em todas as cidades. Todo mundo gosta de viajar para a Europa, andar de ônibus, né, e achar tudo lindo, as calçadas largas, mas para se chegar a isso, eles tiveram que levar a sério essa hierarquia, pelo menos nos espaços turísticos, levar a sério
essa hierarquia de trânsito que eu estou apresentando aqui. Bom, e aí, para terminar a conversa de hoje, eu queria falar sobre como a legislação de mobilidade urbana toca no Brasil no assunto da mobilidade urbana. Repito, né, a gente vai falar mais um pouco sobre isso no último encontro. Aí tem pessoas que poderiam falar com mais desenvoltura sobre esse tema, mas eu queria destacar primeiro, né, que o artigo 6º da Constituição, já falei um pouco, desde 2015, colocou o transporte como direito social. Está ali o transporte do lado de moradia e lazer, entre moradia e lazer, na segunda linha. Então, o transporte hoje é um direito social desde 2015, artigo 6º da Constituição. Nós temos o artigo 182 da Constituição Federal também, que fala da política de desenvolvimento urbano. Esse artigo 182, ele dá origem a 3 legislações que são importantes para a gente, que é o Estatuto da Cidade, de 2001, o Estatuto da Metrópole, de 2015, e a Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 2012. Tá? Então, a Constituição determina que o governo federal crie legislações sobre desenvolvimento urbano, e esses 3 instrumentos são criados e são atendidos de forma mais ou menos no país, né? E adiante de menos do que mais, especialmente o Estatuto da Metrópole e a Política Nacional de Mobilidade Urbana. O Estatuto da Cidade, pelo menos, ele teve uma eficácia importante em determinado momento, foi criado o Ministério das Cidades, algumas políticas de habitação e saneamento básico foram, de fato, implementadas no Brasil. No meu entendimento, né, na minha visão crítica, ele precisa de atualização, o Estatuto da Cidade, é um instrumento de mais de 20 anos já, né, é normal que seja desatualizado. Por exemplo, você não encontra no Estatuto da Cidade a palavra mobilidade, tem lá transporte. Tem transporte, mas não tem mobilidade. Então isso mostra que é preciso, né, o transporte parece muito pouco também no Estatuto da Cidade. Então você precisa dar uma atualizada nessa legislação. O Estatuto da Metrópole fala muito também em mobilidade urbana, em planejamento da mobilidade urbana de forma integrada regionalmente, mas a legislação brasileira, a forma como a Constituição cria os entes federativos e dá autonomia aos municípios, meio que é uma barreira para a criação de consórcios e articulações metropolitanas. Tá? Então, o Estatuto da Cidade ele é muito pouco implementado no Brasil. E a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que nesses minutos finais eu vou falar um pouco dos princípios dela, para a gente entender como ela é um instrumento que, assim, acho que a política de mobilidade urbana, né, ela é um instrumento que já faz parte, no meu entendimento, desse momento da virada da mobilidade urbana. Tá? Ela já entende a mobilidade urbana não apenas como transporte, ela já entende a mobilidade urbana como garantidora de direitos, entende a mobilidade urbana, ela coloca a questão da acessibilidade como central, tá? O planejamento democrático das cidades como central, porém, infelizmente, também, apesar de ter já uma década, né, mais de uma década, 12 anos, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela é muito pouco implementada no Brasil. Por exemplo, os planos de mobilidade urbana quase nenhuma cidade tem, né? E as que tem não levam a sério o próprio planejamento que foi feito, com defeitos, com limites, mas ainda assim muito pouco respeitados. Então, logo no artigo 1 da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela fala que é o instrumento da política de desenvolvimento urbano, do que trata o artigo 182, que eu já falei aqui da Constituição Federal, objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte, esse destaque é meu, e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município. Veja que ela não fala de região metropolitana, é um lapso dessa lei, que o Estatuto da Metrópole vem tentar corrigir, mas ela, né, pelo menos nessa lei, ela se restringe ao âmbito municipal. E aí eu destaco alguns fundamentos da PNMU. Tá? Então, o primeiro fundamento é a acessibilidade universal, o primeiro fundamento. Então, você vê como essa lei ela vem pautada pela essa garantia da acessibilidade. Ela pauta o desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais. Destaca o acesso, a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo. Fala de eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas de transporte. Destaca a necessidade de fazer a gestão democrática
E o controle social do planeamento e avaliação das políticas nacionais de mobilidade urbana é uma prática que a gente vê muito pouco. Tá? O planeamento da mobilidade é muito pouco democrático ainda. Há toda essa disputa com a tecnocracia do transporte, mas há também muito pouca vontade dos poderes públicos de fazer um debate amplo da mobilidade urbana. Destaca a questão da segurança no deslocamento das pessoas. E aí o conceito de segurança ele é, para além de segurança pública, para além de segurança policial, é segurança viária, né? Passa pela redução das velocidades, passa pela iluminação pública, passa pela qualidade das calçadas. Outro fundamento é a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes dos usos dos diferentes modos de serviços. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo, que é um exemplo, para mim, um exemplo mais caro, os usuários do automóvel, eles precisam contribuir também com o transporte público. Né? Porque quem usa o automóvel, ele tem o bônus de ter uma estrutura viária para ele. Né? E quanto menos usuário de automóvel, mais a via é dele. Para ter menos usuário de automóvel e, portanto, menos engarrafamento, precisa ter mais gente usando o quê? Transporte público coletivo ou mobilidade ativa. Então ele precisa, já que ele é beneficiado pela diminuição de automóveis na rua, ele precisa contribuir com a mobilidade ativa e com o transporte público coletivo. Então é isso que a gente chama de justa distribuição dos benefícios e ônus. Vale, Érica. Rapidinho. Eu acho que é importante destacar, dentro desses conceitos que você traz aí do artigo 5, a questão da gestão do espaço público, porque isso impacta diretamente também nessa divisão modal. Né? Divisão modal é justamente todas as formas, né, de a gente poder estar trafegando dentro da cidade. Então, hoje, a gente tem um planejamento urbano que prioriza o carro, porque 80% desse espaço público é destinado ao espaço viário. É isso. Então, ela acabou falando do ponto do 8, equidade no espaço público. Tem também aqui... Eita, pô. As orientações na política que eu não vou falar, eu acho que é só consultar a lei, mas acho que é importante falar da mitigação dos custos ambientais, né, da priorização dos modos de transporte não motorizados, que são fundamentos também dessa lei. Tá? E eu quero terminar a atividade aguçando a curiosidade das pessoas que estão participando desse curso, e também para a gente poder já provocar o debate nos próximos encontros, que é o que eu estou chamando de políticas emergentes da mobilidade urbana. Né? Não concordo com todo esse %. Eu tenho algumas restrições, outras eu sou muito mais fã. Por exemplo, eu sou fã da tarifa zero. Aliás, a minha tese de doutorado é sobre a tarifa zero, definida em 2019. Mas há outras políticas também emergentes que vêm dentro desse bojo, né, desse movimento da transição da mobilidade, da virada da mobilidade. Por exemplo, readequação das velocidades, que a gente vem uma campanha aqui, tentando emplacar uma campanha forte no Brasil para readequar as velocidades das vias. A gente tem velocidade nas vias assassinas, né? Acho que não tem outro termo para usar. Pessoas que são atropeladas a 70 km por hora, 80 km por hora, tem quase chance nenhuma de sobreviver. Então isso não é recomendável para canto nenhum do planeta, e nós continuamos permitindo que essa velocidade seja comum nas cidades brasileiras. Então tem políticas de readequação das velocidades, acalmar o trânsito. Né? Em Salvador temos algumas experiências pequenas de trânsito mais calmo, mas a gente precisa ampliar isso. Né? A tarifa zero eu já falei. Políticas de transição modal e energética, ônibus elétricos, mas não só. Pedágios urbanos, essa, por exemplo, eu sou um pouco reticente, que fazer com que os usuários do automóvel, ao pagar um pedágio urbano, contribuam com outras políticas de transporte público, transporte coletivo e calçadas. É aplicado em alguns lugares do mundo, né? Londres, por exemplo, na Suécia também, em Singapura. Ruas completas, também é um conceito que vem se desenvolvendo muito no mundo, que é fazer com que as ruas tenham de uso múltiplos e que sejam convidativos às pessoas a estarem nessas ruas, numa série de intervenções, às vezes até simples, baratas, mas que fazem toda a diferença para que a rua seja reapropriada pelas pessoas, que as ruas ganhem vida, se tornem espaços seguros. Então tem esse conceito de ruas completas.
O DOTS, que é o Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável, que também é uma técnica de planejamento da mobilidade urbana que busca isso, né? A cidade é um conceito que está sendo desenvolvido, começou a ser desenvolvido em Paris, a cidade de 15 minutos, mas está sendo aplicado em vários lugares do mundo, que é intensificar a quantidade de atividades, de usos no entorno das estações de transporte público de massa. Não só moradia, mas também comércios, lazer, cultura, etc. Né? Ou seja, que as pessoas consigam acessar a pé, ou do transporte público e a pé, essa microacessibilidade, essa trajetória, transporte público e local, de consumo, de lazer, de moradia, seja o mínimo possível. Mobilidade como serviço, né? Aí tem também todo o debate sobre a regulação dos aplicativos, que é um debate que a gente tem que fazer com urgência, tá? Tanto das relações de trabalho, que esses aplicativos trazem né? Esse novo conjunto de relações de trabalho que emergem com os aplicativos, mas também o uso do espaço público, do espaço viário, que esses aplicativos, essas empresas de aplicativos utilizam, né? Produzem lucros para elas e que não socializam com o conjunto da sociedade. Então tem esse debate sobre a regulação dos aplicativos e o ponto que a gente vai abordar no último encontro, que é o Sistema Único de Mobilidade. Então é isso, né? Eu acho que esse encontro de hoje, né? 2 horas falando sem parar aqui. Acho que chega ao fim esse encontro de hoje. Eu acho que a ideia desse encontro de hoje apesar dessa densidade de temas, eu acho que nos próximos encontros a gente vai poder conversar com mais calma sobre alguns temas tocados aqui, alguns temas novos que a gente vai trazer, mas já para aguçar a curiosidade e o interesse das pessoas por uma concepção de transporte público, de mobilidade urbana ainda pouco usual, ainda pouco em uso. Uma mobilidade urbana que garanta direitos, não só o próprio direito ao transporte, mas o direito à saúde, o direito à educação, a cidades mais saudáveis e seguras. Então é isso, né? Eu acho que quem quiser entrar em contato comigo é fácil me encontrar nas redes sociais, Daniel Caribé, tá? Pode entrar em contato também com Equicidades pelo site, pelo Obmob, pelo site ou pelas redes sociais, que a gente está aqui, né? Eu estou aqui à disposição para conversar, tirar dúvidas, participar de outros espaços, outros eventos. É isso, né? Obrigado pelo convite, desculpa, Camila. E desculpa especialmente aos intérpretes, porque eu falo muito rápido às vezes. Mas espero que vocês tenham conseguido fazer o trabalho de vocês, tá? É isso. Boa tarde.